Olá, tudo bem? Meu nome é Luana, a gente trabalha na Acerta, consultoria de RH, uma consultoria de gestão de pessoas, treinamento, seleção, contratação, há 10 anos. É com muita alegria que hoje a gente vai ter esse bate-papo para contar um pouco do nosso crescimento, dos nossos bastidores, tudo que aconteceu e acontece até aqui hoje. Bom, sou Marcela Moura, né, sócia aqui da Lu na Acerta, nesses 10 anos de empresa. Aí eu cuido muito da parte de produto, então assim, de treinamento, de seleção, enfim, da parte de entrega mesmo, né, daquilo que o cliente sonhou. Então o cliente sonha, contrata a Lu e a gente entrega esse produto para ele personalizado e com todo o nosso carinho. Então hoje a gente vai contar para vocês algumas histórias divertidas, histórias engraçadas. A gente vai falar também do que a gente entende o mercado, né, como uma consultoria que traz também essa inovação. A gente vai falar dos nossos desafios e também das nossas conquistas que a gente teve em 10 anos. São muitas histórias legais, muitas até que assim os clientes perguntam pra gente. Então hoje conseguir estar aqui para vocês contando, falando sobre isso, é super gratificante. Espero que vocês se divirtam daí também. Né? Há 10 anos atrás, a gente pediu demissão da reserva, onde a gente trabalhava, e começamos, então, nossa empreitada, né? E como é que foi o início? Acho bacana, né, a gente falar aí. Lá atrás, em 2013, como é que a gente começou, né? Nós tínhamos um emprego ali fixo, né? Eu era da área de marketing, Marcela da área do RH, gerente de RH e DP, e pedimos demissão para abrir a nossa consultoria de RH. E aí eu acho que o mais legal, né? Assim, empreendedoras, estava no início dessa jornada e a gente fez um chá de open office, né? Onde cada amigo, fornecedor, pessoa querida, um levou papel, o outro levou xícara, o outro levou, né? Assim, cada uma coisa pra gente montar nosso primeiro escritório, que até hoje a gente atua ali na Real Grandeza, em Botafogo, né? A nossa matriz e sede da Acerta. O principal desafio, então, foi esse, né? Foi sair do nosso emprego. Eu acho que, assim, a gente viu uma oportunidade de mercado, um desejo muito grande que a gente já veio trazendo, né? E sair de onde a gente estava, de uma empresa super legal, promissora, em crescimento, pedir demissão para abrir uma empresa que, a priori, era só um sonho, né? Que era um grande sonho, mas era um sonho que tinha muitas dificuldades também envolvidas, como todo novo negócio. E eu acho que o principal, a gente sempre conversa isso, eu e a Lu, assim, o que impulsionou a gente a tomar essa decisão e ter essa coragem, que muita gente fala, né? Nossa, vocês têm muita coragem, como é difícil empreender, como é que vocês conseguiram fazer isso? Eu acho que é não conhecer os desafios. Né? Isso foi o que mais tornou a gente produtiva. Então a gente não sabia dos desafios, a gente tinha um sonho, a gente tinha certeza. Eu acho que as coisas do otimismo é uma coisa que a gente traz muito forte. E aí, beleza, vamos abrir então uma empresa do que a gente já tinha conhecimento, né? Que era a parte de contratação, treinamento e tal. A gente já sabia que podia dar certo, a gente já tinha esse potencial na gente. E a gente tinha uma amizade muito grande, uma vontade. Eu acho que eu e a Lu, a gente tem isso de muito forte, assim, de pessoas que são pessoas diferentes, mas que têm propósitos em comum. Então é muito legal trazer essa cultura, essa vontade de fazer acontecer, mas o principal desafio com certeza foi esse. Foi você enxergar que você tem um potencial, não saber quais seriam as dificuldades e mergulhar de cabeça nisso, sabendo que vão acontecer, e abrir um negócio do zero, né? Assim, sem um investimento maior, a gente não tinha um investidor maior que apostou na gente financeiramente, a gente tinha um sonho, tinha vontade, tinha um dinheiro guardado e foi tudo que a gente tinha para fazer acontecer. Então, acho que foi o primeiro desafio que a gente encarou ali de primeiro. E aí, claro, né, quando a gente começou, né, o primeiro cliente, a primeira vaga, o primeiro treinamento, tem várias histórias bacanas ali, né? Logo no início, a gente começou a fazer uma obra no escritório, a gente não tinha nem local para receber, né, candidatos. Na época não tinha nada online, era tudo presencial. E a gente marcou num café as primeiras entrevistas. Essa Você lembra história, disso? eu lembro. E essa história da primeira sala já foi, né? Voltando até um pouco, consegui a primeira sala. Né? Então, assim, a gente tinha um sonho, a gente tinha vontade, a gente falou, poxa, peraí, eu não posso fazer uma empresa dentro da nossa casa, né? Lembra? Aí a Lu falou, qual é o endereço que eu vou colocar no CNPJ? Eu vou botar o meu endereço, vou botar o seu? Não, a gente não podia passar para um cliente uma nota fiscal com o endereço da nossa casa. Então, a gente começou a buscar salas. E nessa coisa de buscar salas, de como é que vai ser e tal, tinha que ser um ponto legal, porque tinha que ser um ponto acessível para o cliente, para o candidato. A gente recebe muita gente no nosso escritório. E aí começou assim, essa busca, né? Quase que assim, vai e volta, procura e tal. Desde que a gente achou, então, a nossa sala. E eu lembro, a Lu vai lembrar disso, no primeiro dia que a gente recebeu a chave, a sala estava destruída, a sala estava muito ruim, o antigo inquilino era, enfim,
a sala toda cheia de tomada, precisava de uma obra enorme. E aí eu falei, Lu, a gente conseguiu a nossa sala. E aí a gente tirou várias fotos, eu achei aquela sala linda e mandei pra ela. Aí eu tinha certeza que ela ia gostar. Ela olhou e falou assim, nossa, mas que sala incrível. A sala tava uma porcaria, todo mundo falando mal. E assim, tem isso também, né? As pessoas falando, mas que isso, vai ter que fazer uma grande obra aí. Nossa, não vai dar certo. Não, porque não sei o quê. E eu, Lu, você tá vendo o que eu tô vendo, cara? Uma sala maravilhosa. Juro, eu fico até arrepiada. Uma sala maravilhosa. Então, a gente já começou a pensar e imaginar. Porque a gente não tava pensando naquele momento na sala cheia de tomada errada, na dificuldade da obra. A gente pensou na sala pronta, né? Recebendo nossos clientes, recebendo nossos candidatos. E foi assim que começou. E aí, como a Lu falou, a gente, beleza, vamos fazer então uma grande festa, né, para inaugurar essa sala. Só que a grande festa era isso, eram os amigos que apostaram na gente, quando, enfim, nem sei se eles deveriam apostar, mas tá ali. Os familiares, então o pai da Lu que veio trazendo um bolo maravilhoso pra gente, é o outro que trouxe um jogo de xícaras, é o nosso fornecedor, lembra, que trouxe um monte de papel pra gente. Então foi uma coisa muito assim, familiar, mas que a gente já via lá na frente que podia ser uma grande história. A própria obra, né? Eu lembro que eu cheguei ali com a minha irmã e a gente mediu com a mão, a própria mão, para poder saber o que era, qual era a metragem, para trocar o piso e tudo mais. Mas, enfim, isso aí superamos, né? Conseguimos realizar a obra. E, em seguida, a gente começou a o quê? Marcar a entrevista, né? E o grande desafio, acho que de qualquer varejo ali, né? Pra gente conseguir selecionar para o varejo, é a falta dos candidatos. E aí, claro, uma empresa que não tem uma marca, não tem um nome, né? Enfim, um escritório, a gente marcava 50 pessoas, 100 pessoas. A gente marcava no café do lado da Acerta enquanto a obra não ficava pronta. E ninguém aparecia. A gente passava o dia todo lá, sentado no café, e não tinha ninguém. E aí eu lembro muito bem disso, assim, eu lembro que o primeiro contrato foi uma abertura de loja, e a gente tinha esse desafio de contratar muitas pessoas. E eu falei, não, Lu, é super tranquilo, não tem problema, a gente vai marcar, a gente não tem sala ainda, a gente marca num café perto do nosso escritório. E a gente vai chamar, sei lá, 50 pessoas, a gente organiza o café, nem que a gente tenha que pedir para os próprios atendentes ajudarem a gente. Eu lembro que quem ajudou muito a gente no começo também foi a própria equipe do prédio, então o porteiro e tal, ele falava, gente, eu sou o primeiro funcionário da Acerta, e foi isso que aconteceu. E a gente começou a ligar, começou a marcar as entrevistas e tal para esse café. Aí a gente falou assim, poxa, vamos marcar num sábado de manhã, porque sábado de manhã as pessoas estão disponíveis, buscando emprego, o que é muito mais fácil das pessoas aparecerem para entrevista. Beleza, chegamos lá cedo, tudo preparado, tudo organizado, esperando essa multidão de gente, todo mundo buscando emprego. Eis que não chegou ninguém, não tinha uma pessoa. Eu acho que naquele momento a gente começou a entender, dificuldade. Não é tão simples assim. A gente não vai conseguir entregar de uma hora para outra. A gente precisa de uma estrutura, a gente precisa entender que assim, não depende só da gente. O desejo de contratar estava na gente, estava no cliente, ok? Mas no recrutamento de seleção, principalmente, a gente depende muito do outro, da vontade do outro, né? Da pessoa vir à entrevista, da pessoa querer aquele emprego. Então, esse foi um desafio e foi uma surpresa. Eu acho que é uma grande essência da nossa marca, né? Aí a gente viu o quê? Que a gente tem que encantar o candidato. Encantar, ele tem que criar desejo, né? Ele tem que gostar da marca. E aí eu acho que a gente começou a traçar uma série de ações que ao longo desses 10 anos, né, a gente teve muito presente. Tanto assim, nas comunidades próximas, no online, no offline, criar CRM, relacionamento com o candidato, com o cliente, claro, também. Mas o que a gente vê é que a gente tem que ser atrativo. Uma empresa que tenha o coração, né? Não é só um RH burocrático, né, ali. Não, eu acho que isso fala muito também de uma mudança de mercado, de posicionamento. Desde os nossos treinamentos, que são mais lúdicos, né, que falam ali de humanização, uma entrevista humanizada, né, todo um vocabulário, layout, com imagens, com humor. Isso eu acho que é a essência, a grande essência da Acerta. A gente busca encantar para treinar, para motivar pessoas e, claro, para conseguir reter também equipe, funcionário. Quando a gente fala que a Acerta é uma empresa de pessoas, sim, né? Cliente são pessoas, os funcionários são pessoas, os candidatos, todo mundo, né? Uma equipe, a nossa equipe hoje, que a gente viu que para crescer, para ganhar, né, escalabilidade, a gente tem que ter uma equipe também engajada com os valores da marca. E eu acho que esse é muito da essência da Acerta, né? Eu acho que o principal ponto é o encantamento. A gente sempre fala que nosso layout, nosso vocabulário é lúdico. Não é para falar difícil, não é para fazer um treinamento
treinamento, com manual, né? Enfim, que não vai ser utilizado. Tem que ser prático, tem que ser fácil e, principalmente, tem que ser acolhedor. Porque falar de RH de pessoas para ser estratégico, né, para ser entendido, tem que ser de uma forma divertida. Senão, nada faz sentido aqui. Essa parte do encantamento, eu acho que desde sempre foi a nossa essência aqui na empresa, né? É entender que a gente tem que encantar a todos. A gente tem que encantar a nós mesmos, então, assim, uma sociedade onde a gente faz uma parceria, a gente tem que encantar o candidato, que é o nosso cliente também, né? Porque é a pessoa que vai confiar na gente, quando a gente ligar para ele e fala, poxa, tem uma vaga muito legal para você e tal, e vai querer estar com a gente. Tem candidatos aqui há 10 anos que a gente acompanha quase que a trajetória deles, fazendo esse encantamento, fazendo esse direcionamento, ajudando na recolocação. Então, tem uma confiança muito grande. A gente vai encantar o nosso cliente, que é um grande diferencial. O atendimento na certa, né? Eu acho que, assim, é claro que quando a gente fala de atendimento, a gente tem várias críticas. Eu fui mal atendida, eu fui tal. A gente sempre se esforçou muito para encantar desde o primeiro momento o nosso cliente. Então, o atendimento, esse encantamento, essa coisa mais próxima, essa amizade que a gente cria com o cliente, é realmente a nossa essência. E é isso. E isso vai transbordar para a nossa equipe, né? Que é uma cultura de marca. Então, a pessoa que entra na certa entende isso. Entende que a gente tem que se encantar, que a gente tem que se cuidar. Então, assim, cuidar um ao outro, cuidar do cliente, ter empatia um com o outro. Então, é dessa forma que a gente trabalha. E nesse momento da seleção também. Então, assim, como é que a gente faz para encantar o candidato? Desde o primeiro contato, né? Desde a primeira ligação para chamar para entrevista, acompanhando ele de uma forma humanizada. E aí, nessa hora, a gente entendeu também que a gente teria que receber bem essas pessoas. Porque se lá atrás ninguém apareceu, agora a gente tem um escritório, agora a gente tem, né, uma sala para receber, agora a gente tem um conforto para o candidato. A gente botava docinho, lembra? Bolinho, música, playlist, cheirinho da certa, né? Enfim, com essência. É realmente trabalhar ali todo o encantamento de todos os sentidos, né? Ali desde o ser bem recebido. E é muito legal, né? Assim, pensar que o primeiro cliente, a primeira reunião que a gente fez dentro do escritório, a gente não tinha nem cafeteira. Eu corri na padaria, lembra disso? Uhum. A gente pegou, comprou ali, botou dentro da garrafa térmica e trouxe correndo. E o cliente não tomou o café. Foi isso. A gente encantou, a gente comprou bolinho, a gente comprou café, a gente saiu correndo, a gente ficou pensando como é que a gente poderia fazer, porque era isso, era casa nova, né? A gente queria mostrar para ele que, assim, a gente estava disponível e mostrar esse acolhimento. Porque o acolhimento, o afeto, ele está nos pequenos detalhes mesmo. É num café quentinho, é num bolo que a gente recebe, é num sorriso, é num abraço. Mas, realmente, aconteceu isso. A Lu falou assim, não, a gente não tem nem cafeteira, como é que a gente vai fazer? Não, beleza, a gente vai comprar o café e vai trazer a garrafa. A gente voltou ali oferecendo pro cliente a reunião inteira e o cliente, não, obrigada, já tomei. Não quero. A gente levou o café para casa. Foi praticamente isso. E aí, claro, veio o online, né? Assim, eu acho que veio um boom do online, o que pra gente foi muito bom, porque a gente conseguiu uma abrangência nacional. Então, hoje a gente atua... Nossa, a gente abriu loja em Juazeiro do Norte, Curitiba, Brasília, Salvador. A gente tem praças já muito bem estabelecidas. E o que é muito bom, porque a gente ganhou rapidamente uma explosão em todo o país. E também Portugal, né? Enfim, a gente tem vaga em Miami, Nova York. A gente conseguiu essa abrangência. Mas como encantar no online? Como se aproximar? Né? Vamos fazer um vídeo, vamos fazer, né? Sim, como, né? Porque não dá para ter um bolinho, um café, o cheirinho da empresa. São outras formas de encantamento. E aí, claro, né? O que a gente fala é o sorriso no rosto, né? É conseguir trazer segurança, acolhimento. Isso para todo mundo, né? Eu acho que um dos grandes desafios do online é você estar próximo, mesmo à distância. É isso. E a gente tem muito isso forte, assim, de pensar na inovação, de se adaptar à realidade. Então, assim, essa coisa do online, ela veio no momento de pandemia também, né, muito forte, onde a gente, claro, todo mundo precisou se adaptar. Acho que nesse momento, muito poucas empresas se prepararam para isso. E a gente tem essa coisa de se adaptar muito fácil, assim, de entender a oportunidade. Então, beleza, se agora o cenário é esse, como é que a gente faz para atender? E já que o encantamento, né, que a proximidade é o nosso lema aqui, como é que a gente faz para fazer isso online? Então, a gente criou toda uma metodologia própria da entrevista conseguir ser humanizada, mesmo sendo online, com a tecnologia que aconteceu. Os treinamentos também, né? Acho que é uma coisa super legal de pensar
passar é que hoje a gente consegue atender com treinamento online de uma forma afetiva, de uma forma próxima, fazendo dinâmicas online. O cliente nem acredita quando fecha com a gente. Ele fala, pô, mas como é que vocês conseguem fazer um treinamento que seja tão, assim, afetuoso, treinamento tão técnico, que seja divertido e que seja online? E a gente consegue trazer isso também. Agora, eu lembro que nos primeiros treinamentos não era assim que acontecia, né? Nos primeiros treinamentos era uma loucura. A gente fazia assim e tentava fazer, a gente não tinha essa estrutura toda. E aí fazia quase que com cartolina, lembra, Lu? Não tinha, o layout não era tão maravilhoso. Não tinha marketing, não tinha, né, enfim, para conseguir um designer bacana, um layout, né? Então, assim, a música, toda a preparação que hoje tem num treinamento, e que bom que voltamos também pro presencial, né? Porque falando de contato, pessoas, abraço, é importante, né? Então, assim, hoje a gente tem uma estrutura, até mesmo de equipe, né? De pensar nesses mínimos detalhes, que é muito melhor, né? É muito mais profundo. Eu acho que o principal, assim, desafio dos treinamentos, né, falando assim, é realmente a gente conseguir adaptar para cada cliente, personalizar. Então, assim, até quando a gente pensa assim, outro dia a gente estava montando, né, a nossa trajetória e também pensando como é que funciona a elaboração de um treinamento. O treinamento, ele tem algo muito grande por trás, né, da palestra ou do momento que a gente vai aplicar o treinamento. Né? Quando o cliente fecha um treinamento com a gente tem toda uma preparação para aquilo. E o primeiro passo é entender o cliente. Então, a gente entende o cliente, a gente se aproxima dele, a gente entende as principais dores, as demandas que ele traz. Porque ele pode falar, eu quero fazer um treinamento de liderança com a minha equipe, para os meus líderes. Legal. Mas como é que vai ser esse treinamento? Então, assim, eu acho que o principal desafio é a gente adaptar o treinamento, o conteúdo, e como a Lu falou, falar de uma forma prática, de uma forma simples, mas de uma forma divertida, mas que eles consigam sair dali do treinamento e aplicar o treinamento. Então, assim, a gente consegue fazer de forma online, com certeza, mas os presenciais são muito mais saborosos, né? Porque a gente consegue estar próximo do público, trocar, enfim. Então, é muito legal entender que a gente se adapta, mas também que a gente personaliza, que eu acho que é o grande desafio. A gente consegue ter um improviso legal. Então, no meio do treinamento, alguém fala alguma coisa, a gente troca e as pessoas se sentem participando. Isso para todos os níveis, porque esse também é um desafio, né? Você vai fazer um treinamento onde tem pessoas com um nível, né, enfim, de conhecimento diferente das outras. E tudo bem. E a gente consegue adaptar o discurso e falar para cada um e todo mundo se sente bem, se sente participando e que é super divertido. E isso é o quê? Isso é ser o RH estratégico, né? Eu acho que a pior coisa que a gente gosta de ouvir é as meninas do RH, né? Acaba que tem ali diminui um pouco, né? O RH, ele é o quê? Para montar estratégia, para montar processo, né? É para mudar hábitos, mudar comportamento. Tem um lado extremamente importante. E se a gente pensar que o mercado mudou, né? O que mudou ao longo desses 10 anos? Vamos pensar. Antigamente, as pessoas ficavam 20 anos na mesma empresa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a média de mercado é de 3 a 4 anos. Quando a gente leva isso para o varejo, são 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, assim, como a gente vai conseguir para selecionar mais rápido, para conseguir repor aquela vaga, para conseguir reter os funcionários, motivar e treinar. Porque a vaga em si, né, é urgente, né? Ali, você precisa rapidamente tampar aquele buraco, realocar, né? Assim, eu falo que é urgente, que você tem que resolver. Agora, o treinamento é o estratégico. É o que vai diferenciar a sua marca, o seu atendimento, né, do concorrente. É o que vai conseguir reter equipe, é o que vai conseguir estar junto, estar perto, né, dali, que vai conseguir também otimizar suas vendas. Porque um treinamento de liderança, com feedback, com gestão, ou mesmo um de atendimento, vai aumentar o número de pedidos, vai aumentar a sua venda. Então, é muito sensível, é muito mais estratégico. E é o que a gente quer fazer, né? No início, começamos, né, com o conceito de ser o RH para pequenas e médias empresas. Só que a gente viu uma demanda de grandes empresas, né? Grandes corporações, como Unimed, Grupo Marques, né? Enfim, o Grupo Gera, da Raizen, procurando a gente, querendo fazer, né, enfim, estratégias, playbook, vamos fazer um manual de vendas, um manual de cultura de marca para conseguir implementar. Quanto mais profissionalização e estratégia, melhor para o negócio. É isso. E quando a gente fala de desafios, né, acho que o treinamento, ele vem, assim, um grande desafio, primeiro, é entender que ninguém vem pronto.
Não adianta. Ah, Marcela, mas eu quero contratar uma pessoa que já venha pronta, que já consiga ter experiência anterior e tal. Legal, ela pode ter uma experiência anterior em outra empresa, mas ela não vem pronta porque a sua cultura é diferente, a forma de fazer é diferente. E aí depois a gente só pode cobrar aquilo que a gente ensinou. Então, entender isso já é um desafio. E eu acho que hoje as empresas têm entendido isso. A gente viu, assim, um boom de demanda de treinamento, né? De pessoas ligando pra gente, querendo treinar, entendendo isso, grandes empresários. Como a Lu falou, desde a pequenininha, né? Pequena empresa que fala, poxa, será que eu consigo? Não sei se a gente vai conseguir trabalhar junto, é meu sonho. A gente ouve isso direto, né? Meu sonho é trabalhar com a Certa, eu já ouvi falar super bem, mas eu sou super pequena, acho que eu não consigo. A gente adapta, a gente tem essa pretensão, porque a gente quer treinar cada vez mais pessoas. E até aquelas empresas muito grandes que procuram a gente também de uma forma estratégica, falando a sua dor, entendendo o seu negócio, pra gente conseguir adaptar esses treinamentos e conseguir acessar realmente a equipe e deixar um legado. Essa coisa de implementar o que foi passado é um diferencial da Certa. A gente treina, a gente capacita, a gente implementa e a gente acompanha depois para saber se foi feito realmente o que foi proposto. Então, o grande desafio é esse. E eu acho que as empresas já vêm entendendo isso e já vêm buscando por treinamento, que já foi um grande diferencial. Depois disso, qual é o grande desafio? É treinar aquelas pessoas que às vezes não veem valor. Né? Então, assim, treinar, a gente fala treinar quem não quer ser treinado. Mas eu também entendo que, de repente, essa pessoa ela não tem interesse em aprender porque ela já passou por treinamentos que não fizeram diferença na vida dela, porque ela, de repente, tem um dia cansativo de trabalho e aí o treinamento seria mais alguma coisa. Então, assim, o tempo realmente é uma coisa que é escassa para todo mundo. Então, a pessoa tem que gerar valor no outro para o outro sentir interesse em fazer. E é muito legal quando eles participam do primeiro treinamento e aí saem, porque o feedback é na hora, né? Aí saem falando assim, nossa, realmente, me falaram que tinha um treinamento na empresa, eu vim aqui, enfim, não queria estar aqui no primeiro momento e tal, mas agora eu vi como é legal, tá? Vou chamar o outro, vou querer participar do próximo módulo. Por quê? Porque a pessoa vê que está aprendendo. O treinamento, ele é para a vida. Né? A gente fala muito isso e é verdade. A pessoa aplica aquilo ali para a vida dela, né? Para o que ela tem. Então, ela aprende a negociar com a família, aprende a negociar com os amigos e aprende, enfim, a negociação com a equipe. Então, acho que o grande desafio é esse, é conseguir passar para os empresários a estratégia, a vontade de querer treinar pessoas, que ninguém vem pronto, e também passar a vontade de aprender para quem está recebendo esse treinamento. E a gente vê isso acontecer com muita facilidade aqui na empresa, que para a gente é muito gratificante ter esse feedback, né, o tempo inteiro. Não, e falando em histórias engraçadas, né, enfim, encantamento, não só em treinamentos, mas também com os clientes, porque a gente vai criando laços, a gente vai ficando amiga, né, deles, não tem como. E já teve histórias, assim, de marido e mulher que a gente salvou casamento, a gente saiu pra jantar com eles depois, e eles agradecendo, porque é isso, né, assim, um queria fechar a loja, o outro não queria, e aí a gente contratou uma nova equipe, refez, criou processos de gestão, enfim, e aí deu certo, e eles agradeceram até hoje, todo aniversário de casamento eles mandam presentes pra gente, lembrancinha, né, tá ali. Também teve um motivacional de Natal, né, porque varejo de moda, isso é muito forte, né, fazer ali aquele motivacional, onde a gente vai pro parque, né, não só dentro ali do escritório, mas é o tio, né, são os grandes motivacionais. E aí, um menino tava 10 anos sem falar com a mãe, e a gente preparou cartinhas da família e tudo mais. A gente conseguiu o contato dela e ela foi até lá para entregar a carta. Ele chorou, eles voltaram a se falar. Enfim, né? Muito quando legal. realmente você impacta e muda a vida de pessoas. Exato. Uma coisa que acontece muito aqui também, Lúcia, falando, eu tô lembrando, é a questão de sucessão mesmo na empresa, né? Então, assim, muitas vezes o dono da empresa, o fundador da empresa, né? Ele funda a marca e aí ele vai deixar um legado, ele passa a empresa para um filho. E aí a relação, às vezes, pai e filho, fica mais, né? É difícil, gente. Trabalhar com família deve ser muito difícil. E a gente consegue fazer também essa mediação onde algo acontece de uma forma natural. Então, beleza, vai ter agora um novo sócio, mas o fundador, ele vai participar. Com o que ele vai participar? Então, a gente consegue fazer esse laço, esse vínculo, e a gente forma realmente grandes amizades através desse trabalho, né? Isso que é legal. A gente começa a entender a demanda, a gente entende o momento do cliente, que é um momento difícil para ele, porque ele mistura, né, a parte profissional e a parte pessoal. E aí também é difícil para quem está entrando, porque o filho, ele quer, muitas vezes, ter aquele espaço, né? Ele quer trazer ideias, ele quer inovar, ele vem com outro pensamento. Num pai que viveu várias coisas e conhece a marca melhor do que ninguém, enfim. E a gente consegue trazer isso também. Então, a gente salva casamento, sim. A gente, enfim, ressuscita vínculos. E essa coisa do plano sucessório é uma coisa muito forte aqui na empresa, que a gente consegue contribuir bastante também, né?
Isso, e isso é o quê? Entender a necessidade do cliente, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Conseguir gerar soluções. Porque, sim, claro, a gente tem até uma mandala com todos os nossos produtos. Hoje a gente tem, né, 15 ali produtos entre seleção, treinamento, liderança e tudo mais. Mas quando o cliente vem até nós para questionar, contar o momento de vida, a gente, peraí, né? Vamos ver um pacote de serviços, ver o que encaixa, se é uma mentoria, né, se vai ser um treinamento individualizado, criar processos de gestão ou selecionar, enfim, mudar o organograma, conseguir se adaptar. Acho que sim, esse é um dos principais diferenciais onde a gente se destaca. Mas mais do que isso, né? É quando você entende que um empreendedor que está abrindo uma franquia, né, que nunca teve um comércio, uma loja, ele vai ter, né, o que? Ele quer orientação, ele quer, né, criar padrões que a marca já oferece e a gente vai otimizar ali criando uma agenda, um recrutamento de seleção. Ou então, quando é uma empresa mais estruturada, né, que está há anos no mercado, e aí a gente precisa montar e selecionar, enfim, mas já seguindo um padrão pré-existente. Eu acho que essa nossa flexibilidade para atender diferentes públicos, né, é onde a gente mais se destaca. É isso. E quando ele faz a reunião comercial com a gente, né, com a Lu, com o time dela, é super bacana, porque a pessoa chega falando, nossa, eu tenho uma vaga, eu preciso contratar minha equipe, essa é minha urgência, né? Eu tô aqui desesperada, eu preciso abrir a minha loja, né? Pessoas, eu preciso de pessoas. E aí elas conseguem mostrar, assim, um leque de oportunidades dentro do RH. Que o recrutamento de seleção é só uma pontinha, né? É urgente, é o imediato, legal. Mas que tem todo um leque de oportunidades de serviços que a gente consegue adaptar à demanda do cliente. Então, assim, fazer o recrutamento de seleção é legal, mas integrar essa pessoa também é muito importante, treinar, capacitar é muito importante, fazer uma avaliação de desempenho para a gente acompanhar os resultados. Enfim, né, todos esses pacotes de serviços que a Lu falou dentro dessa mandala gigante, que o cliente fica assim, um olho brilhando, falando, nossa, eu quero tudo, é tudo maravilhoso. E a gente consegue adaptar tanto a estrutura dele, se é um cliente pequenininho, ou, enfim, alguma coisa muito maior. A gente tem contratos pontuais, a gente tem contrato de 6 meses, de 1 ano, e a gente tem cliente que está com a gente há 10 anos, né, Lu? Que desde o começo... Desde o início, né? Assim, a gente tem alguns, né, nessa jornada. E por que eu, né, assim, acho que a gente conversa e bate, por que a gente cresceu tanto, né, ao longo desses 10 anos? São mais de 500 clientes ativos, né, que estão com a gente numa consultoria, que é isso, né? Vamos fazer uma vaga, vamos fazer um treinamento, ou então não. Toda vez que eu precisar, eu já vou abrir um pacote com você e acionar. E, sem dúvida, assim, o nosso principal é o boca a boca, né? É quando gosta do nosso trabalho e indica. Porque a gente sabe das dificuldades do empreendedorismo, né? Da inadimplência do Brasil, que é altíssima, né? Inadimplência comercial, enfim, uma série de dificuldades. Mas quando a gente, acho que é isso, cria um vínculo, né? Assim, olha, confiança, entender por que precisa, por que você vai selecionar, ou então não. Às vezes o cliente vem querendo abrir uma vaga e quando eu vejo, tem uma pessoa na equipe dele tão bacana que a gente pode reverter esse jogo, treinar, né? E ele não precisa dessa vaga. Na verdade, o que ele precisa é criar um PDI, né? Que é um plano de desenvolvimento individual para quem já está lá. Enfim, a gente conseguir se adaptar e acessar o cliente dessa forma. É isso. Essa questão de adaptação. E acho que esse vínculo que a gente cria é o que vai gerar realmente as indicações. Claro que a gente trabalha aqui, né, por clientes que vêm buscando, eu vi e tal, eu ouvi falar e tudo mais, de uma ação que a gente fez de marketing, por exemplo. Mas com certeza, aquele cliente que já vem, né, com indicação de outro cliente, que foi legal, que foi bacana, que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, ele já chega encantado. Ele já chega, sabe? E aí, quando a gente mostra para ele que, ok, você veio por indicação de uma outra pessoa, mas a gente quer te escutar, a gente quer entender você, a gente quer entender a sua demanda. E tudo bem, sabe? Assim, é claro que fechar o contrato é importante, mas como a Lu falou, muitas vezes a gente abre mão de um contrato de seleção para treinar uma pessoa dele. E ele começa a entender que o dinheiro ele é uma consequência, né? Que o mais importante pra gente é manter essa amizade, é fazer de uma forma fiel, de uma forma correta, sabe? Do que a gente acredita. Então, entender cada cliente, se adaptar a ele, flexibilizar, acho que é um grande diferencial da Certa, inclusive para conseguir atender essa demanda de vários clientes. Como a Lu falou, hoje a gente tem 500 clientes ativos, né, em média, então, assim, que buscam a gente para diversos tipos de produtos, desde uma vaga pontual até um contrato muito maior, anual, por exemplo, e fica
há muitos anos. Mas por quê? Porque a gente passa para ele essa confiança. Porque a gente mostra para ele que a gente consegue ser aquele RH para quem não tem um RH e também para quem tem um RH já todo estruturado, mas a gente auxilia, a gente funciona como um parceiro desse RH próprio. Então a gente realmente flexibiliza. E é bacana que, né, que um dos nossos lemas, né, dentro do time comercial é a gente escolhe o nosso cliente. Né? Infelizmente, já tiveram casos aqui gravíssimos, né? De cliente racista, né? Que não queria selecionar e tudo mais. Já teve, né? Enfim, na inadimplência comercial. E eu falo, gente, não dá, né? Cliente que não paga salário, não dá, porque é o nosso nome no mercado, né? A partir do momento que a gente contrata alguém, que eu tô dando, olha, esse cliente é bacana, vai lá, né? E tudo mais. Aí o candidato entra e depois não recebe, né? Ou então tem um assédio, enfim, não tem mais como ser o nosso cliente. Então, acho que quando a gente fala com cuidado com pessoas, é de uma forma geral, né? Porque se a gente não escolhe os nossos clientes, não escolhe quem vai participar aqui, sim, né? Dessa comunidade, né? Da certa, a gente acaba se perdendo, né? E isso não é conceito de marca. Eu acho que isso é estar no mercado a médio e longo prazo. É criar o nosso nome, e é o que a gente tem de melhor, né? Quando alguém fala, eu conheço a certa, pode ir, sabe? Você vai gostar da vaga, né? O treinamento vai ser bom, é um aval. Eu acho que isso é o que a gente tem de maior legado na empresa. Não, é muito legal quando a gente escuta isso, e cada vez mais frequente, né? Então, assim, quando a gente começou, não tinha gente que conhecia a Certa, né? A Certa, a gente falava, você não conhece a Certa? Achando que fosse, poxa, como assim você não conhece? É quase que a Rede Globo. Então, todo mundo conhece a Certa. Pra gente era muito forte. Mas aí depois a gente foi vendo isso acontecer com cada vez mais frequência. Então hoje, por exemplo, quando a gente entra numa feira da BF, por exemplo, que a gente tem vários clientes ativos, vários clientes que conhecem a gente dentro da feira, fica simples, porque a gente está quase que anfitriã ali numa grande, né, grande festa que a gente está participando. As pessoas conhecem a gente, as pessoas buscam, né? Quando a gente faz uma ação numa comunidade, né, na Rocinha ou qualquer outra parceria, e as pessoas falam, nossa, eu fui contratada pela Certa, não, eu tô no meu terceiro emprego, vocês que me indicaram. A Certa está cada vez mais frequente, né, no vocabulário das pessoas, as pessoas falando que conhecem. Então, cada vez menos, realmente, hoje, a gente tem cada vez menos que explicar quem é a Certa, né, quem é a empresa. E eu acho que uma coisa muito bacana de pensar é que a Certa ela é muito maior do que eu e a Luana. Isso é uma coisa que a gente pensou lá atrás. A gente sempre pensou, quando a gente pensou, vamos abrir uma marca, tem muitas empresas que surgem como marca de uma pessoa só, né? Então, a marca, inclusive o nome da empresa é o nome da própria pessoa. E era algo que a gente não queria. A gente queria uma empresa que fosse muito maior do que a gente. Porque a Certa ela não é formada pela Luana e pela Marcela. Ela é formada por todo um time, que é maravilhoso, inclusive muito melhor do que eu. Ela é formada de toda uma rede de clientes que buscam a empresa para fazer alguma coisa, que entende que a gente tem um time enorme para atender, sabe? Ela é muito maior do que eu e a Luana. Eu falo que a gente contribui para isso acontecer. A gente é meio que auxiliar ali do time, sabe? A gente contribui para esse relacionamento do cliente, a gente fica feliz, a gente fica torcendo. Mas hoje, com essa maturidade de 10 anos, uma coisa que para mim é muito forte é olhar de fora e falar, ok, a gente pode, né? Claro que participando, a gente trabalha muito ativamente, mas a gente também pode torcer na arquibancada muitas vezes. A gente pode olhar o time fazendo e falar, poxa, caramba, que incrível. A gente pode ver um elogio de um cliente e falar, poxa, não foi para mim, foi para a empresa. Inclusive, eu nem fiz muita coisa, né, para isso acontecer. E acho que é isso que a gente quer aqui. Quando a gente fala de gestão de equipe, né, de crescimento, de maturidade de marca, o principal é pensar que a Certa é muito maior e que tem todo um time que faz acontecer e a gente auxilia para que aconteça. É claro que quando a gente ouve falando, né, que o olhar do dono faz a diferença, que a proximidade dos donos faz a diferença, faz mesmo, porque a gente está ali, a gente vive, a gente respira a empresa. Mas quando a gente consegue entender que também tem outras pessoas respirando, que tem outros times que acreditam, tem clientes que buscam e conseguem ter um bom atendimento, conseguem ter um produto de qualidade, uma entrega bacana, e a gente consegue observar isso, sabe, não tão ativamente, a gente entende que a empresa está num ponto de maturação depois de 10 anos de marca. E esse crescimento, né, eu acho que se deve a plantar uma semente. É a cultura da empresa. Eu acho que essa é a grande chave. Até quando o cliente procura a gente, né, falando como é que eu retenho os meus funcionários, né, como é que eu faço crescer, como é que eu abro uma segunda unidade do meu negócio sem perder a essência. É manter a cultura, né? Eu acho que quando a Marcela fala, né, que ali a operação, o meu trabalho é não deixar a operação parar.
né? É conseguir que cada uma das consultoras, das headhunters, consigam, né, trabalhar, entrevistar, fechar vaga, que o atendimento consiga, né, as agendas e feedbacks, que o marketing faça, né, cada treinamento incrível, com layout bacana, né, que consiga fazer ações sociais e de contato, de relacionamento com o cliente, com as comunidades, né, com todos os nossos pontos focais. Isso é manter a cultura acesa, né? Deixar ali que uma vai ajudar a outra, é o trabalho em equipe, são os valores de empresa, os valores de se colocar no lugar do outro, da empatia, né? E empoderar a equipe também, é dar autonomia para a equipe para isso acontecer. E isso, quando a gente fala da gente, é o que os clientes mais requisitam. Né? Os clientes perguntam como eu crio uma cultura de empresa forte, né? Como eu retenho meus funcionários. E aí, com certeza, eu sempre repito, né? A venda é a consequência. O cliente vai gostar do clima, né? Do clima que ele vai conseguir receber, do clima do atendimento, o clima ali do produto, que é o sexto sentido. Por quê? Porque tem uma cultura por trás que vai dar embasamento. E não adianta fazer um manual lindo, incrível, um vídeo descolado. São pequenas ações na prática, né? No dia a dia, no relacionamento com as pessoas, que a cultura vai ficar viva. E aí eu acho que é onde a gente atua muito bem, né? Eu acho que esse é um ponto que, como montar ações, né? Desde endobranding, né? Que é endomarketing, o manifesto, o tom da marca, a visão. Só que implementar isso com ações práticas, né? Eu acho que daí vem o RH estratégico. É isso. E como que a gente faz isso, né? Assim, o primeiro passo é criar essa cultura. Então, vamos criar essa cultura, vamos contar essa história. Muitas vezes o cliente chega pra gente e fala assim, olha, eu tenho anos de marca e eu não tenho a minha cultura formada. Eu não tenho meu manifesto, eu não tenho... antigamente era missão, visão e valores, né? E hoje em dia a gente pode falar sobre o DNA da marca, sobre cultura de marca, sobre, enfim, sobre os seus valores internos, o que você quiser botar, né? E o tom da marca, enfim, a gente cria toda essa questão, a gente realmente passa isso para um documento, para um e-book, para um vídeo, enfim, aí a gente pode usar várias ferramentas. Criado isso com os donos da empresa, a gente brinca que a gente tira um pouco da cabeça deles aquela essência, né? Porque o dono está quase que no sangue, né? E a gente monta um produto, né? Um material todo para conseguir treinar a equipe. Então é tudo personalizado. Legal, montamos esse material. Depois, o que a gente faz? A gente vai contratar pessoas que tenham a ver com esse propósito de marca. Né? Porque, assim, você contratar pessoas que têm a ver com seus valores é o primeiro passo para a cultura ser implementada. A gente fala que a gente pode treinar a pessoa para qualquer coisa. A parte técnica a gente ensina, a parte de entender o passo a passo, processual, a gente consegue ensinar uma pessoa que nunca fez. Agora, valores, né? Ser uma pessoa alinhada aos seus valores, que seja uma pessoa do bem, que goste de pessoas, com bom caráter, isso é muito difícil de treinar. Então, a gente contrata dentro disso. Depois, a gente vai treinar essa pessoa. A gente faz o onboarding da pessoa, então como a pessoa vai ser recebida na empresa, como ela vai ser acolhida. A gente treina essa pessoa com esse manifesto, com esse material que foi feito. Então a gente implementa para depois a gente acompanhar e desenvolver. Como a Lu falou, que pode fazer um plano de desenvolvimento individual para promoção interna. Né? Os clientes buscam muito a gente com essa demanda. Eu quero promover internamente, não sei como fazer. Porque promover internamente também significa dar oportunidade. Né? Também significa fazer com que a equipe treine e que ela cresça junto com a gente. Só que a gente precisa ter um processo estruturado para isso. A gente precisa ter uma cultura forte, a gente precisa ter diretrizes dessa promoção para não promover uma pessoa antes do tempo e até mesmo perder a pessoa. Então, todo esse leque, né, de oportunidades, todo esse passo a passo é o que vai fazer essa cultura ser implementada. E quando a cultura está forte na empresa, né, quando é uma coisa que todo mundo fala a mesma língua, que todo mundo entende, aquilo é tão forte, que quando entra uma pessoa fora dessa cultura, com outros valores, a própria pessoa se sente um pouco meio peixe fora d'água, né? Ela fala, poxa, peraí, não tem muito a ver comigo aqui essa empresa. Por quê? Porque a cultura tá forte, porque a equipe tá bem alinhada. E aí os próximos que forem entrando também, enfim, em 6 meses parece que tem anos de empresa. Então isso é legal. A gente realmente muda a história das empresas. E o que a gente ouve dos donos é o seguinte, poxa, antes de vocês trabalharem com a gente, nem eu mesmo queria estar na minha empresa. Né? Porque quando a cultura ela não existe, quando não tem esse sexto sentido, essa cultura, esse clima bom de trabalho, nem o próprio criador da marca, o dono da empresa, ele quer estar ali. Ele não se sente acolhido, ele mesmo não se sente acolhido. E aí quem vai se sentir? Os funcionários, os novos
né, contratados? Não. Então é muito importante ter esse processo estruturado, é muito importante criar essa cultura interna, esse padrão, esse passo a passo, para conseguir realmente reter as pessoas, a felicidade das pessoas. A Lu falou, né, dessa coisa do endomarketing, que são pílulas motivacionais, mas também são pílulas de reconhecimento. Então é tudo isso que a gente acredita. A gente acredita que a gente tem que treinar, contratar pessoas legais, mas que o treinamento, o acolhimento e realmente ter esses processos estruturados para que tudo aconteça é o que vai fazer tudo acontecer. E aí a marca, que é pequenininha às vezes, pode crescer com segurança, né? Porque acontece isso. Muitas empresas começam pequenas e aí do nada tem um boom. E aí, poxa, minha marca está crescendo muito rápido, né? Isso tudo está acontecendo muito rápido. Como é que a gente consegue crescer com segurança e com qualidade também para tudo acontecer, né? Para o seu produto ser maravilhoso, para a sua equipe conseguir crescer também junto com você e a marca também conseguir expandir, né, com segurança. Acho que você falou bem ali, né, do passo a passo. Né? A gente tem essa característica, nós somos didáticas, né? Porque para você ensinar o outro, para você multiplicar e escalonar o conhecimento, né? A gente tende sempre a ter uma didática. É um e-book, é um treinamento, né? Para sermos sempre multiplicadores de talentos. Eu acho que a certa é isso. Acho que ela tem muito dessa essência. Como a gente vai multiplicar. Porque não adianta o conhecimento estar em uma pessoa. Né? É tudo muito rápido. A gente está numa chuva, né, de informação, de rede social, de mudança tecnológica. Então, a gente, né, características chaves é flexibilidade, adaptação, né, e ensinar. Multiplicar talentos. Eu acho que isso que a gente tem de muito, muito forte. E aí, claro, né, quando a gente lida, porque nós somos ali um meio de campo entre os empresários, né, e as equipes. Então, a gente tende, claro, a diretoria vai passar pra gente qual é o objetivo, né, o que quer, o como está hoje e o que quer que esteja numa agência de mudança. Acho que a certa é esse agente de mudança. Só que ele tem que ser bom. Até assim, por exemplo, pediram muito pra gente pra fazer cliente oculto. A gente não faz. A gente não faz por quê? Porque quando você chega numa equipe, sem a pessoa te conhecer para avaliar o trabalho dela, ela se fecha. Ela se fecha, ela não se aproxima, ela tem medo, né, de você. E o nosso objetivo aqui é o quê? É conquistar a equipe. Eles têm que gostar da gente para abraçar a nossa ideia, que a gente consiga vender uma ideia e o comportamento mude, né? Então, a nossa estratégia sempre vai ser o quê? Multiplicar, ensinar, ser didática, conquistar e encantar as pessoas. Eu não quero que ninguém tenha medo, né, da Acerta. A Acerta não demite, a Acerta contrata, a Acerta seleciona, a Acerta desenvolve, motiva. Eu acho que isso que a gente tem de melhor. Né? Porque, claro, vão ter muitos desafios no caminho. Né? Por mais que a gente seja didático, monte um passo a passo de seleção, de treinamento para desenvolver. E a gente faz isso muito bem. Né? Eu acho que a gente tem um ciclo, né, do colaborador e ciclo do cliente. A experiência do colaborador. A gente seleciona, a gente faz a integração, a gente treina, né, de tanto tempo, vai ter a reciclagem, vai ter a liderança, a promoção. A gente mapeia esse ciclo e atua em cada uma dessas fases. Mas claro que, para a gente conseguir ser mais efetiva, a gente tem que customizar, flexibilizar e entender a necessidade do cliente. Se é um pequeno empreendedor ou se é um grande grupo, né, a gente consegue adaptar o nosso serviço para atender. Né, com a equipe, entendendo o vocabulário, se é mais cortês, se é mais descolado, se fala palavrão, se não fala. Eu acho que quando a gente entende isso, é um capital intelectual mesmo, a gente consegue criar e reproduzir ferramentas muito mais assertivas para a cultura e para a produtividade também, né? Tendo um bom clima de trabalho. E de uma forma leve e divertida. Acho que isso aí a gente ouve o tempo inteiro, assim, nossa, mas vocês são alegres, nossa, mas vocês são divertidas, né? A gente é muito otimista. Então, acho que quando a gente pensa na essência da marca também, né, a Lu vai concordar, tem muito isso, assim, a gente tem uma resiliência muito forte na empresa, a gente vê oportunidades. Sabe aquela coisa, choveu, eu vou vender guarda-chuva, eu vou chorar porque eu não vou conseguir fazer meu evento? A gente vende guarda-chuva, a gente entende a oportunidade. Então, assim, beleza, agora não conseguimos fazer treinamento presencial, vamos fazer o treinamento online. Então, a gente vai fazer o melhor treinamento online. E a gente faz com muita qualidade, assim, a gente entende que a gente tem que entregar o nosso melhor. Se a gente se compromete a fazer alguma coisa
para alguém a entregar um serviço, a gente vai fazer aquilo que é possível pra gente. Ou a gente não faz. Tem isso também. Às vezes o cliente fala assim, poxa, mas o DP é igual ao RH? Então vocês fazem folha de pagamento? Vocês fazem ponto eletrônico? A gente não faz isso. Uma dúvida muito frequente é essa, né? A diferença do DP pro RH. O DP é uma parte administrativa super importante também, mas mais processual, né? Onde ele faz folha de pagamento, férias, enfim, eu nem sei dizer muito bem. Tá lá, beleza. A gente aqui faz a parte de contratação, onboarding, treinamento. Então, a outra parte, a parte de qualificação, desenvolvimento, então é a parte que a gente chama de RH. É muito diferente entre departamento pessoal e RH. Então, se um cliente chega para mim e fala assim, não, eu vou querer agregar as duas funções, você vai fazer o DP e vai fazer o RH, podemos fechar o contrato? Mesmo que a gente queira fechar com aquele cliente, um cliente super bacana, a gente não vai se comprometer a fazer uma coisa que a gente não sabe. E que não é realmente uma pretensão nossa. Então, beleza, a gente alinha com o cliente o que a gente vai fazer para entregar. Mas de uma forma leve, de uma forma divertida, de uma forma bacana e de uma forma otimista. Então, tem muito, assim, alguns produtos, né, que foram surgindo ao longo desses 10 anos, que surgiram através de oportunidades que a gente viu no mercado. Também é bacana falar isso, né? O cliente ele vai trazendo pra gente, poxa, eu percebi que é muito difícil a gente conseguir ter um checklist de operação e tal. Beleza. Eu percebi que, assim, dentro da minha loja, eu treino e não consigo acompanhar. Então, vamos fazer uma mentoria para montar esse processo. Vamos fazer um checklist de acompanhamento. Então, assim, os produtos, eles vêm tão customizados que eles aparecem também de oportunidades de mercado. Porque o mercado é muito ativo. Ele muda, né? As oportunidades vão surgindo, a inovação tem que acontecer. Então, acho que também aquela empresa que fica muito engessada naquilo que eu faço e ok, como se o cliente tivesse que se adaptar a gente, ela não sobrevive. E aí, quando a gente ouve, assim, né, do cliente ou de amigos, enfim, vamos dizer assim, de todo mundo, né? E fala assim, nossa, já tem 10 anos acerta. Eu até me remexo aqui. Porque já tem 10 anos. Pô, 10 anos é coisa pra caramba. 10 anos é muito tempo, né? Muitas empresas abrem e fecham em 10 anos. A grande maioria das empresas não passam de 4 anos de idade. Então, assim, por quê? Porque elas começam com boom, elas começam com sonho, elas começam com vontade. E aí, na primeira dificuldade, aquilo vai... Opa! Que é difícil mesmo, não é simples empreender, a gente sabe. Então, eu acho que o nosso principal valor também é conseguir, além dessa adaptação, dessa coisa de encantar o cliente, se aproximar, é conseguir buscar oportunidades. É ver um desafio como algo bacana. Então, assim, eu sei que tem esse desafio, aconteceu esse problema, então vamos nos adaptar a ele. Porque isso gera também um conhecimento, a gente aprende com isso. Então, estar aberto a aprender também é uma coisa que a gente tem muito aqui. Então, vamos aprender o treinamento online? Vamos? Beleza. Vamos aprender a adaptar o nosso processo seletivo para conseguir atender o Brasil e fora do Brasil, porque hoje a gente tem alguns clientes também fora do Brasil, Miami, Portugal, enfim. Vamos fazer isso. Acaba que a gente consegue se adaptar a um desafio e a gente acaba crescendo com ele. Porque hoje a gente consegue selecionar de uma forma muito mais rápida. A gente tem uma plataforma interna, né, de tecnologia que também traz essa inteligência artificial pra gente. Isso tudo a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né? A gente mantém a Acerta viva, que também é uma coisa muito bacana, né? A gente mantém a Acerta viva para se adaptar ao cliente, para se adaptar ao mercado, para inovar o tempo inteiro e de uma forma leve, divertida, descomplicada, mas que seja eficiente. A gente quer que aquilo que a gente fez tenha um resultado bacana. A gente gosta de fechar um contrato com o cliente onde ele tem só um sonho, né, de fazer alguma coisa nova, ele tem um desafio, ele tem alguma coisa para a gente fazer junto e a gente gosta de ver lá na frente tudo que a gente conquistou e também o resultado disso tudo de uma forma positiva. Acho que isso também é uma coisa muito forte, assim, de se adaptar, da resiliência, de ver o desafio, mas como uma oportunidade. Acho que esse é o empresário brasileiro, né? Empresário brasileiro é resiliência, né? E aí é claro que a gente, assim, eu falo, para conseguir dormir à noite, tem que ter um fluxo de caixa, tem que ter uma estrutura emocional, né? Gestão emocional. Quando a Marcela fala muito, né, de resiliência, de superação, de se adaptar às mudanças de mercado, porque em 10 anos, gente, veio o WhatsApp, veio, né, outra rede social, veio... Tudo muda. E eu tenho certeza que nos próximos 10 também, aqui da Acerta, vão vir outras novidades. E mais do que isso, né? Somos mulheres empresárias, mães, eu acho que tudo vai mudando e se modificando. Então, lá atrás, quando a gente começou, né, e a gente pediu demissão, e isso é outra coisa também, né, porque empresário brasileiro, empresária principalmente, falando como mulher, a gente tem menos de 1% que pedem demissão para abrir um negócio, né? A maioria ou herda, né, ou
tá em alguma situação, sem emprego e tudo mais, e precisa empreender para dar conta do filho, né? Para vender aquele bolo, alguma coisa assim. E que é muito digno, né? Porque tá conseguindo uma resiliência ali bacana. Mas poucos são por escolha, por planejamento, fazendo um business plan, né? Para conseguir entregar isso para o mercado. E aí vem, né, acerta com duas malucas que pedem demissão de um emprego bacana, promissor, para conseguir abrir. E aí vem crise, e vem, né, filho, e vem adaptação de tudo isso. E aí a gente vem das dificuldades de ser empresário no Brasil, né, com inadimplência, com precisamos de fluxo de caixa, né, de um dia para o outro vem uma pandemia que para tudo, né? Para tudo, fecha todas as lojas, fecha o comércio, ninguém contrata. Uma empresa de seleção. Então, como a gente vai conseguir? Acho que essa resiliência não é só sobre processos e novas ferramentas de gestão. Porque hoje, inclusive, no mercado de RH, teve um boom de plataformas, né? Que são os nossos fornecedores, que um comprando o outro e o mercado super aquecido, montando ferramentas automatizadas para recrutamento, para triagem. Hoje a gente filtra a quilometragem do ponto de venda da loja. No Rio de Janeiro, a gente faz até 4, 6 quilômetros da loja. Em São Paulo, já é 11 quilômetros do ponto. Então, assim, são tecnologias que lá atrás, que era currículo de papel, a gente nem pensava, né? Que para abrir uma loja em Brasília, a gente tinha que botar a mochila nas costas, pegar o avião para conseguir selecionar a equipe lá, recolher currículos do shopping. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue, né, trabalhar com marketing digital, né, anúncio de vaga. Tem plataformas hoje para unificar toda essa gestão de currículos. Então, tem muita inovação. Trabalhar com consultoria e aí, assim, empreender, né? A gente está em contato com os maiores empresários, né, do Brasil. O que tem de novo? Vamos abrir um novo polo gastronômico em tal lugar, né? Agora é energia solar, que tá ali crescendo muito, com um time comercial forte. Então, a gente vai aprendendo. Tá aberto a aprender, ter essa resiliência na veia é muito forte do empresário, né, brasileiro. Acho que da mulher, né, da mãe. E aí, claro, a gente tem 1000 coisas aqui para falar de maternidade, de empresa, que a gente precisa se estruturar, né? Precisa ter um fluxo de caixa, precisa entender como fazer um planejamento aí a médio e longo prazo, para certa ter mais 10, 20, 30 anos como empresa. Quando a Lu fala dos desafios do empresário brasileiro, né? Eu acho que tem essa característica do maluco mesmo, tá? Que a gente tem que ter um pouco mesmo de arriscar e tal. Mas a nossa característica na certa é arriscar com consciência, vamos dizer assim, né? Então eu arrisco, mas, opa, peraí. Então eu tenho meu fluxo de caixa, tenho minha organização. Assim, lá atrás, quando a gente pediu demissão, a gente se estruturou para isso, a gente se organizou. Então, assim, é sempre arriscar, porque é importante arriscar mesmo, né? Mas tendo essa estrutura. E o que é o desafio, então, de empreender, né? É a gestão emocional mesmo. Porque é uma montanha-russa. Quando a gente fala de consultoria, de recrutamento de seleção, então, é tipo uma bolsa de valores, gente. É assim, ó, fechamos a vaga, daqui a pouco o candidato desistiu, daqui a pouco não sei o que e tal. Então, assim, é uma montanha-russa. Então, a gente precisa ter gestão emocional até pra gente conseguir trabalhar com qualidade. Pra gente não fazer qualquer coisa a qualquer preço. Porque isso é o que a gente não quer fazer. A gente tem certeza disso. Então, assim, a gestão emocional é muito importante. E quando a Lu fala de empreender no Brasil sem um grande investidor por trás e sendo mulher, eu juro, eu fico até emocionada porque são impedimentos mesmo, né? São situações que a gente vive, assim, em reuniões comerciais que a gente passa e que a gente olha e fala, caramba, eu e você, as únicas mulheres nessa sala, né? É comum que isso aconteça. Então, são grandes empresários, donos de empresa, eu e a Luana. A gente já escutou falando, nossa, que legal, a Certa tem tantos anos e tal. Quem é o dono? Quem é o sócio? Tipo, nunca é a sócia, é sempre o sócio. É sempre o dono. E a gente fala, não, nós mesmos. Então, assim, ok. E aí, quando a gente fala de empreender no Brasil, mulher, mãe, é mais desafiador ainda. Porque aí a gente pode falar sobre várias coisas. Mas realmente você conseguir adaptar, você conseguir entender que você não vai dar conta de tudo, né? Quando as pessoas perguntam, pô, Marcela, mas como é que você consegue ser mãe, empresária no Brasil, que é um grande imposto, né? Que a gente tem lá nosso sócio, que é o governo, que ganha mais que a gente, ok. E ainda ter 2 filhos para criar,
como é que você faz isso tudo? E eu acho que nesses... Né, o meu filho mais velho tem 6 anos, né? Nesses 6 anos, o que eu aprendi e posso passar é que a gente tem que entender que a gente nunca vai conseguir empilhar todos os pratinhos. Algum vai cair. Então, hoje eu tô aqui, eu tô deixando de estar com meus filhos. Mas que bom que eles estão super bem tratados. Entende? É você se organizar e entender que você não pode dar conta de tudo. E tá tudo certo. E tudo bem também. É você entender que você vai dar tchau, filho, eu vou para trabalhar, e ele vai sentir orgulho de você. É entender que a gente vai ter esses momentos mesmo de instabilidade emocional e tudo bem, a gente tem que se conhecer. Então, não é uma tarefa fácil, como a Lu falou. A grande maioria das mulheres que empreendem no Brasil, elas empreendem por necessidade. Então é isso, é a pequena empreendedora que vai fazer comida em casa, que vai vender bolo, que é super digno, que é super válido, mas que começa a empreender meio sem estrutura, tá ali. E a gente conseguir se estruturar, a gente conseguir fazer tudo isso, não é uma tarefa simples, não é, mas acho que quando a gente consegue, né, no nosso emocional, né, entender que vai ser difícil, que vão ter dificuldades, que a gente às vezes vai se atrasar para uma reunião na escola, entendeu? E tá tudo bem, a gente já chega ei, meu filho, cheguei, e ele vai sentir orgulho porque ele vai ver que eu estou trabalhando porque eu gosto também. Isso é o grande lance, assim. Acho que falar para a criança que a gente está trabalhando numa coisa que a gente gosta, que ele vai ter orgulho, faz diferença. Do que tratar o trabalho só como uma coisa, né, enfim, que eu preciso trazer dinheiro para casa. Isso aí, é claro, a gente tem nossas contas, nossos boletos, enfim, mas também dizer para ele que a gente está construindo algo maior faz com que ele tenha orgulho. E aí, quando meu filho hoje olha o símbolo da Certa e fala, mamãe, é a sua empresa, mamãe, não fala nem a sua empresa, fala onde eu trabalho, porque é isso, né? Acerta que você trabalha, ali é a empresa que a mamãe trabalha e tal. Então, isso me gera um grande valor. Eu sei que ele vai ter orgulho do que eu estou fazendo, que é algo super digno, que gera oportunidade, que treina pessoas, que desenvolve, que capacita, que faz coisas do bem. E aí, mais para frente, quando ele entender um pouquinho mais, estiver um pouco maior, ele vai falar, caramba, como você conseguiu construir isso tudo? Então, ser mulher, mãe, empresária, é conseguir entender que a gente não vai dar conta de tudo, e tudo bem, que os desafios vão ser maiores, mas que a gente vai orgulhar aquelas pequenas criaturinhas que saem da gente. Então, e hoje vendo a Lu grávida, né, de 2 meninas, que são 2 meninas, né? Então, assim, que pra mim é uma time de mulher. Time de mulher, super simbólico. Eu acho que se ela já entendeu através de mim, acho que hoje você vai conseguir entender tudo isso que eu tô falando, assim. E quando elas olharem o símbolo da Certa, você vai ver o que eu tô falando, que vai falar, caramba, elas estão reconhecendo, né? Então, é muito bacana também. Não, e a gente costuma falar que a Certa foi o nosso primeiro filho, né? A empresa ali que a gente construiu, que a gente cuidou, o vínculo, o relacionamento, né? Acho que isso também tem muito também a ver com a escolha do sócio, né? Que a gente vê ali no mercado como isso é complicado. Termos de confiança, né? Trabalho, quando um precisa dar apoio para o outro, essa troca. Porque falar, realmente, a gente não consegue dar conta de tudo. Mas vamos ter uma rede de apoio? Vamos treinar pessoas, né, para estarem do nosso lado, tanto da nossa equipe, né, como rede de apoio mesmo, em volta da gente, para a gente conseguir ali se estruturar e dar conta. Para a gente, desde uma reunião num banco, a uma reunião, né, com o cliente e com a nossa equipe, e em casa também, para a gente conseguir. Mas a nossa relação com o trabalho é diferente. Né? A Certa não é meu trabalho, a Certa é minha vida, né? E aí isso se confunde muito no empreendedorismo. Até que ponto, né, a gente consegue falar... Gente, não, quando alguém fala mal ali, se alguém falar mal da Certa, tá falando mal de mim, né? E aí, não, calma, por quê? Vamos reverter. Né? Vamos conversar, vamos negociar, vamos mudar isso. E aí é claro que é onde a gente entra e a gente atua para resolver. Mas essa relação de sócio, né, de maternidade, de empresa, eu acho que a palavra-chave é rede de apoio. Onde a gente entende que a gente precisa, né, da nossa equipe. Uma equipe atuante, uma equipe com autonomia, uma equipe, né, que vai ser colaborativa. Acho que tem muito isso. Cada consultora, né, não é, não, eu só faço vaga assim, ou assado. Não. Aqui uma vai ajudar a outra, porque isso são valores. E esses valores, eu quero sim que as minhas filhas, né, tenham isso na veia. Por isso que a Certa não é o meu trabalho, né? A Certa, sim, é onde a gente construir o que a gente acredita de melhor. Porque empreender é isso. Empreender é quando a gente fala assim, não, eu vou fazer de um jeito que eu acredito,
que vai fazer diferença, né? Que vai ser bom, né? Que eu vou gerar empregos, oportunidades. Às vezes um pai de família que olha pra gente, isso aconteceu agora, né? Na nossa ação de 10 anos, na Rocinha, onde a gente distribuiu cesta básica, a gente fez curso de empregabilidade, né? Pra comunidade. E eu, sim, grávida de gêmeos lá, falando, subindo aquelas escadas da comunidade. E eu voltei assim, é tão gratificante, eu voltei tão grata por estar participando. E eu quero, né, que meus filhos estejam lá e, né, os próximos 20 anos que eles vão participar. Porque é isso, acho que vai sentir orgulho, mas também vai olhar e vai falar, poxa, construindo algo melhor. Né? Porque é isso, né? O empresária brasileira, mulher, o time de mulher que temos hoje, né? Que é a nossa rede de apoio, que está junto com a gente, é para fazer diferente, é para ter uma cultura boa da empresa, né? Eu adoro quando o cliente olha para a Certa e fala, nossa, é isso, vale a pena, né? Porque vê valor, não é preço que a gente vende realmente, é valor de fazer uma mudança, de estar, né, no mercado, de uma empresa que está atuante, né, que está com relacionamento. Eu vou conversar, eu vou ouvir o cliente para conseguir fazer diferente. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial ali, né, o mais gratificante de empreender hoje. E daqui aos 20 anos, onde a gente quer, né, onde a gente vai estar. Agora, essa coisa da sociedade, né? É super difícil, né? Muitas empresas fecham as portas por causa de divergência de sócios. Acho que a maioria, né? A gente presenciou isso o tempo inteiro. Uhum. E aí, assim, como é que a gente escolhe um sócio, né? É muito difícil, porque são duas pessoas diferentes, né? Que pensam diferente. Então, por exemplo, todo mundo pergunta, e você é a Lu? Eu vou jogar aqui pra vocês, porque todo mundo pergunta isso, assim. Eu e a Lu, duas pessoas super diferentes. A gente se conheceu, cara... Ontem, quando a gente fez 18 anos, a gente acabou de se conhecer. Mas a gente se conheceu na faculdade, assim. Então, a gente não tinha muita coisa, a gente tinha sonhos. Então, eu acompanhei muito a trajetória profissional dela antes de chegar na Certa. Ela trabalhou em grandes empresas, né? Você me contratou pra reserva. Exato. Eu fui uma contratação sua. Então, assim, eu acompanhei desde o começo da faculdade até grandes empresas que ela trabalhou, o que ela fazia e tal. E aí, contratei ela para trabalhar na reserva junto comigo. Ela também acompanhou. Então, a gente teve uma história, né, em grandes empresas antes de vir pra Certa, que eu acho que isso também é legal, assim, quando você empreende, tendo essa oportunidade. Você conhece o mercado antes, você vê o que dá certo, o que não dá, né? Você vê como, às vezes, o mercado ele é cruel. Ele é cruel porque não sabe falar com funcionário, ele é cruel porque não valoriza pessoas, ele é cruel porque tem pessoas... Enfim, tem muita competitividade, a gente vê tudo aquilo que a gente não quer para nossa empresa, né? E tudo que a gente quer também, que a gente admira, que são coisas legais, que a gente fala, poxa, quando eu tiver uma empresa vai ser assim, eu também vou valorizar, vou fazer essas ações pro funcionário, enfim. E aí eu acompanhei muito isso com ela, mas a gente era amiga até então, né? A gente, enfim, falava besteira, a gente saía e tudo mais, a gente era amiga. E aí, beleza. Quando que isso dessa amizade, né, se transformou numa sociedade? Eu acho que foi quando a Lu chegou pra mim e falou, olha, é agora ou nunca. Ok, rolou isso. Ela teve esse... Porque ela é dessas aí mesmo, enfim, ela é super tranquila, enfim. Vai lá e fala... Arriscar, né, o espírito. Mas eu quero... Você falou que queria empreender. Eu sempre falei também, é agora ou nunca, né? Pra mim foi um pouco mais difícil, né, me despedir da reserva, porque a gente estava começando ali uma nova história, com novas lojas e tal, lidava muito com os donos, muito direto, assim, com eles. Então foi um desafio maior, porque eu estava mais tempo na reserva, eu tinha um vínculo muito afetivo, enfim, também amizades, vínculos e tal. A gente a gente se entrega, a gente, né, doa, e é isso, né? Esse é o intraempreendedor também. A gente já empreende numa outra empresa que não é nossa no papel, mas a gente acaba meio que adotando ali também. E aí, beleza, vai ser agora, vambora, não sei o quê. E eu também tinha esse desejo, eu sabia que isso, né, eu sempre falei que eu ia abrir uma marca e tal, até pensando também em expandir isso, em fazer isso que a gente fazia muito bem, eu e ela na reserva, a gente podia proporcionar para várias outras empresas. Então, beleza, então vamos abrir, vambora e tal. Foram 6 meses de aviso prévio na reserva. A Lu não aguentava mais, a Lu, gente, eu não sei como é que ela 6 meses. Eu não sei como é que ela me esperou. Ela gostava muito de mim, ela acreditava muito. Então, 6 meses, vamos lá e tal. Ela tocou obra sozinha naquela obra que a gente começou falando aqui, né? Na nossa sala. Ela tocou obra sozinha, ela fez tudo sozinha, porque eu tinha realmente esse compromisso de entregar, né? De conseguir passar o bastão e tal
na reserva da melhor forma. Tanto é que hoje a gente trabalha para toda a família Meisler, né? Então é a esposa do Rony, é o Rony. A gente tem muito esse compromisso, eu e ela, que é um valor nosso mesmo próprio, de conseguir entregar, de conseguir ter a nossa palavra lá. Então, se a gente se compromete, a gente entrega, enfim. Mas é difícil escolher uma sócia, né? É muito difícil. A gente, no primeiro momento, né? Acho que a gente pensou pouco também, a gente não tinha muito... É isso, a gente não pensava nos desafios, nas dificuldades, e a nada gente já disso. tinha alinhamento, a gente já tinha ali uma amizade, né? Eu acho que fica muito mais fácil. Mas, mais uma vez, é o que a gente fala, né? Da ignorância produtiva. Eu acho que esse termo é o termo do empresário brasileiro. Porque se a gente soubesse das dificuldades, dos desafios e tudo mais, calculasse todos os riscos, a gente não estaria aqui hoje. Então, eu acho que a ignorância produtiva é um ótimo início também, né? Porque a gente arrisca, a gente vai lá, a gente faz, e aí a gente vai ganhando experiência, a gente vai ganhando aprendizado, a gente vai se planejando. Isso tem muito a ver também com a maturidade, né? A gente vai montando... empresário tem olho no financeiro o tempo inteiro, planejamento, fluxo de caixa, lidar com a inadimplência, né? Às vezes a gente se frustra, às vezes, né, sempre vão ter frustrações, mas que a gente consegue ali lidar para crescer. Né? Que não tem outro caminho, né? É crescer. Também é isso, assim, uma empresa muito pequena, né? Sai um funcionário, a empresa para, né? Não. Então, assim, a gente viu que ou a gente cresce para dar também mais tranquilidade, poder sair de férias. Empreendedor que não tira férias, né? Tem empresário que liga pra gente falando, olha, eu tenho aqui há 6 anos sem férias. Isso aconteceu, era uma empresa, uma grande detetizadora, Império, de São Paulo, e falou, eu preciso criar aqui uma estrutura, né, me organizar, né? E aí, ele até hoje, ele brinca, né? Toda vez que ele sai de férias com a família e tudo mais, fala com a gente, porque agora ele conseguiu. Por quê? Porque se estruturou, né? Pra gente conseguir delegar. Eu acho que essa é uma palavra-chave também. A gente só cresce quando a gente delega. E aí, para delegar, a gente precisa treinar antes. A gente precisa acompanhar antes. E esse é o caminho, né, para uma empresa crescer. E a Acerta não foi diferente, né? A Acerta é uma empresa que vem delegando, crescendo, criando processos, a gente criando ferramentas de automatização, que eu acho que o RH deu um boom realmente nesse setor nos últimos 10 anos, e a gente vai se adaptando para crescer cada vez mais. Agora, como a gente estava falando no início, né, a escolha do sócio, né? Isso virou um produto. Virou um produto de tanta demanda, de tanta gente que veio, principalmente para abertura de franquias. A gente já participa da ABF, que é a feira de franchising, já há alguns anos. E um dos principais pedidos né, não adianta eu abrir 20 lojas da minha franquia e depois fechar, né, 10, fechar 20. Então, como escolher o seu sócio? Sócio investidor, sócio operador, enfim, isso virou um produto mesmo da Acerta, né? Que é tocado aí na nossa equipe, onde a gente faz todo o mapeamento de competências, a gente estrutura se é um sócio investidor ou se a pessoa vai ficar ali no ponto, né? Como operação de loja, testes comportamentais, grafologia, né, que eu acho que é um grande diferencial da Acerta também, que hoje a gente tem ali um teste de grafologia profundo, onde vê todas as competências, né, ali da pessoa, dos objetivos dela, além, claro, DISC, Profile, outros que a gente já atua no mercado, para poder passar um plano de ação, né? Olha, para você abrir aqui essa sociedade, você precisa atuar assim, assim, assado. Ou não, se você for um investidor, seu fluxo de caixa aumenta, porque você vai ter que ter um gerente, uma liderança maior, né, que ganhe mais dentro da loja. Então, a gente consegue dar uma orientação, esse aqui é o seu sócio, você vai querer? Quem vai atuar com o quê? Né? Isso acontece muito também. Vamos aplicar um jogo de negócios, que é um jogo entre os sócios. Comercial.
atuando. E a gente consegue passar isso, né, para a sociedade onde distribuir seus papéis. Né? Hoje eu atuo no comercial, financeiro e marketing. E Marcela atua com toda a parte de treinamento, recrutamento e seleção. O time das Headhunters, né, que hoje é o nosso maior equipe dentro da empresa, onde a gente consegue dar todo esse suporte. Então, as responsabilidades, elas são divididas, né? A gente sabe ali como atuar, mas é claro, quando aperta, uma pede ajuda para outra, tem que ter uma conexão, uma confiança, um vínculo muito forte para a nossa sinergia acontecer. Eu acho que assim, se eu pudesse dar 2 dicas, né? Como eu escolho meu sócio? Primeira dica, eles precisam ter os mesmos valores. A gente brinca falando que é como se fosse um casamento. Então, assim, você tem que querer a mesma coisa. Ah, beleza, meu propósito é esse, eu quero a mesma coisa. Eu posso não ter o mesmo conhecimento técnico, e que é até bom, porque os conhecimentos, eles meio que se misturam e se complementam, mas a gente tem os mesmos valores, a gente quer as mesmas coisas, então tá ali. Né? A gente quer crescer, então beleza. Não, a gente não quer crescer, é uma opção. A gente quer ter vários produtos, é uma opção. A gente não quer, legal. A gente quer atingir o mercado como um todo, então a gente pode ter cliente do varejo de moda, da área de gastronomia, indústria, hospitalar, ou a gente não quer. Então tem que ter essa conversa, né, esse alinhamento muito forte. E o segundo, como a Lu falou, acho que é definir as tarefas. Qualquer relacionamento, qualquer sociedade, casamento, amizade, o que for, ela acaba rompendo quando um acha que faz mais ou menos do que o outro. Então, acho que saber que cada um tem a sua função dentro da organização é muito importante numa sociedade. Agora, claro, né? Um pode fazer o outro. Então, claro, uma sai de férias, a gente absorve, né? E tal, beleza. Isso, claro que vai acontecer. Mas é você ter a confiança no outro para você delegar e dividir as tarefas. Porque se você for um sócio centralizador, onde você quer ter a tomada de decisão em tudo que acontece na empresa, a outra pessoa não consegue atuar. E aí a gente sobrecarrega. Então é muito importante ter essa divisão clara, né? É muito importante também achar uma sócia, um sócio que te complemente naquilo que você não é tão bom, né? Que consiga gerar valor, que você consiga aprender e ter essa troca bacana. Então acho que a confiança é a base de tudo, com certeza, mas esses 2 pontos para mim são principais, assim, de você ter valores em comum e de você ter a definição das tarefas, né? Do que cada um vai fazer. Então, quando a Lu fala, né, que ela faz a parte comercial, marketing, financeiro e muitas coisas mais, e eu fico mais em produtos, né, como um todo, então desde treinamento, seleção e tal, ela tem a confiança de que ela vai vender uma coisa que eu vou entregar. E eu tenho a confiança de que eu tenho um bom produto que é o que ela vai vender. Então, assim, acho que essa troca que é muito bacana, você complementar. Mas quando você está muito tempo na sociedade, às vezes você nem precisa pedir ajuda, né? Você só olha, a pessoa fala, entendi que hoje não está muito bom pro celular. Rola isso, né? Ah, poxa, cara, às vezes só pelo tom de voz, aí ela fala assim, Má, eu entendi que deu algum problema. E eu tô chateada porque, enfim, não tô conseguindo entregar alguma coisa e tal. Então, acho que é muito importante ter conversas, né? Enfim, ter conversa sobre tudo, sobre a vida, né? Pensar no planejamento futuro também, tentar se organizar e também pedir ajuda quando a gente não sabe fazer alguma coisa, quando a gente não consegue, porque essa rede de apoio também é muito importante e ela começa de dentro para fora, né? Começa de dentro da empresa para, enfim, para nossa vida familiar, para nossa estrutura, que vai acontecer também. Ano passado, né, tirei férias pra Bahia. E aí, a gente não se aguenta, né? Eu liguei pra saber, tá tudo bem? Só pelo tom de voz, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. Ela, não, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. E eu, não tá. Pô, mas também... Aí, no dia seguinte, eu liguei de novo. Aí eu, não... Eu liguei já de vídeo, querendo ver, olhar. Eu falei, o que aconteceu? Eu sei que aconteceu. Não adianta falar que não, né? E só pelo tom, eu já sabia. E é isso, né? Ela foi visitar um cliente num lugar um pouco mais perigoso do Rio de Janeiro. Acabou entrando dentro de uma comunidade, uma barricada. Enfim, tava branca, tava nervosa, tava desesperada. Isso, né? Enfim, se fala da segurança, né? No Rio de Janeiro, os traficantes pegaram, né? Não foi bacana. Mas só pelo tom de voz. Eu já sabia que tinha alguma coisa. Mas no final, saí da barricada. Conta a história toda. Saí da barricada, cheguei no cliente, plena, maravilhosa, fechei o contrato, renovei. Teve isso? Não, excelente. É isso. Mas eu sabia pelo tom de voz. E eu tava, né, enfim, num lugar sem internet, no meio do mato, né? E eu falei, eu sabia que tinha acontecido. Essa sinergia, né? Acho que são 10 anos
de muita troca, de muita conexão. Que isso que a gente tem também entre a gente, mas a gente tem também com os clientes. Né? O cliente sabe que pode contar com a gente. O cliente sabe que, né, é isso, quando o funcionário dele pedir demissão de um dia para o outro e sair, ele vai me ligar e a gente ali em menos de uma semana vai fechar essa vaga. Ele sabe que quando aconteceu um problema, ele vai conseguir recorrer a gente. Então, apesar dele não ter ali o RH interno dele, ou até se tiver, né, mas qualquer problema, ele consegue ter eu sou a rede de apoio dele, né? Onde ele me liga e fala, Lu, preciso abrir essa vaga, preciso de um treinamento, né? Não foi bacana, meus clientes estão reclamando, preciso reverter, o clima não tá bom, tive uma fusão de empresa, também aconteceu isso há pouquíssimo tempo. Uma fusão, layoff, tá todo mundo com um clima ruim. Beleza, vamos montar juntos, né? Vamos montar um plano de ação para melhorar o clima, para dar feedback, trabalhar a gestão, a liderança da sua empresa e a gente entra para resolver problemas. O grande diferencial da Acerta é ter esse contato, esse relacionamento com o cliente e achar uma solução, né? Não é um produto ali, pacotinho, pronto, feito, né, embalado. Não, a gente vai entender se é mais cortês, se é mais descolado, né? Como a gente vai atuar, se a gente vai levar eles numa viagem incrível, não sei o quê, ou se a gente vai fazer dentro do escritório, sem sair do horário de trabalho, né? Então, assim, a gente consegue motivar, treinar, criar estratégia. Eu acho que é isso, né? Por isso que eu acho que a gente tem tanto pavor de ser, fala lá com as meninas do RH, né? Não, a gente quer empoderar. O RH é estratégico, são pessoas fazem empresas. Então, assim, se a gente não conseguir enxergar isso, não é meu cliente, não pode ser, né? O meu cliente é quem valoriza pessoas, é quem valoriza que o faturamento dele vai aumentar quando ele motivar os funcionários, quando ele criar processos, né, para gestão de pessoas, organizar, porque pessoas felizes são mais produtivas, isso está mais que comprovado. Né? Tem livro de Harvard falando, né, sobre produtividade. Carol Dweck, né, que fala muito sobre com a forma de aprender, né, que pessoas felizes, sim, conseguem ser mais produtivas, eficientes, trabalham melhor em equipe. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente faz de melhor. É quando a gente entra, sacode, né, cria uma cultura bacana, entrega, e aí ele fala, não, bacana, eu posso contar com você. Eu acho que esse é nosso grande diferencial. Mas falando de felicidade, quando você começou a falar da sua viagem pra Bahia e tal, eu achei que você fosse contar que toda vez que a Luana sai de férias, ela fala, vou ficar por aqui mesmo. Então, quando ela vai pra Bahia, pra aquele lugar que não tem nada. É uma casinha, um negócio, tá uma praia, que ela ama praia e tal, ela liga e fala, não tem como, vou ficar por aqui. Ela dá esses surtos. Aí eu falei, ok, Mônica Martelli, vamos voltando. Estrutura, empresa, por favor, ok, eu tenho que dar aquele calma, ok. Mas a gente não consegue muito, né? Então, assim, porque o empresário tem muito isso também, né? A gente mistura muito o que é pessoal, o que é profissional. Eu acho que isso nenhuma pessoa CLT vai entender, sabe? Como que é você sentir uma empresa performando, você sentir aquele sonho que era pequenininho, você fala, caraca, olha só, enorme, olha, todo mundo conhece a empresa, 10 anos, a Acerta mudou, inclusive a logo, né? Mudou tudo, assim, mudou. A gente mudou. Então, assim, a gente não consegue ficar muito tempo longe. Então, é isso, a gente vai viajar, aí tá ela lá no meio do negócio, não sei o quê, com o celular. Ih, não pegou a internet. Aí tô eu, tendo filho, cara. No dia seguinte, pego o celular e tô eu trocando o celular. Aí vou amamentar com o computador em cima da criança, cara. Tipo, umas coisas assim. Mas isso aí é isso, é você acreditar no que você tá fazendo. Né? Então, hoje em dia, eu nem acredito mais. Quando ela diz que vai viajar, que não volta, eu falo, ok, surtou, vamos esperar um pouco. No primeiro dia, eu chego e falo, nossa, que maravilhoso, sem WhatsApp. Aí no segundo dia, tô eu no WhatsApp. É isso. A última vez que eu viajei, né, de férias pra Europa, eu falei assim, não vou comprar pacote de dados. Não preciso. Eu não preciso, a Luana tá lá e tal, quando eu tiver internet e tal. Primeiro, corta pro primeiro dia, já tô com meu marido assim, não, por favor.
A internet. Então, assim, porque a gente quer participar, a gente quer... É claro que a gente tem a confiança na equipe, na sociedade e tal, mas poder estar ali, nem que seja pra dar aquela olhadinha ou pra bater palma, falar, fechou aquela vaga, que legal, tô orgulhosa de você. A gente quer estar ali, sabe? E a gente vai estar mesmo. Então, enfim, hoje o que eu aprendi também com a Luana é que a gente tem esse surto de dizer que a gente não vai mais voltar, mas que a gente sempre volta. Porque é isso, né? Eu falo, vamos abrir uma certa aqui. Tipo, no meio do nada, lá no meio do interior da Bahia, vamos abrir. Acho uma grande oportunidade abrir uma empresa no interior, no chão de terra. Mas é por quê? Porque acho que também é ampliar. O empresário tem que sair de férias. Isso é algo que a gente aprendeu, né? Eu fiquei alguns anos sem sair de férias, só emendando feriado. E eu achava que estava tudo bem. Eu achava que eu não precisava tirar férias. Eu, emendando feriado, eu consegui otimizar meu tempo, tá atuando na empresa e viajar, enfim, né? A cada 4, 5 dias estava ok. E aí eu falei assim, gente, mas quando eu viajo, eu conheço coisas novas, atendimentos novos, formas de lidar diferentes, conversar com pessoas. Essa troca é muito rica. Essa troca, ela enriquece. E não dá para separar. Eu acho que essa coisa de profissional e pessoal, isso não existe. Eu acho que nunca existiu, tá? Mesmo, né, falando de gerações, né? Enfim, baby boomers faziam isso. Não acho. Acho que hoje em dia, cada vez mais é integrado. A gente aprende dinâmicas, formas de se expressar, cultura diferente. E hoje, eu acho que isso é muito importante também falar, que a gente atua com clientes muito diferentes. Então, quando a gente dá um treinamento para a cozinha, é um vocabulário, é uma dinâmica. Quando a gente dá treinamento para líderes, né, diretores de uma grande empresa, a gente pode até falar sobre como motivar sua equipe e tal, mas a gente vai se expressar e vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Mesmo sendo o mesmo conteúdo, né? Falando de negociar com a equipe, treinar, dar feedback. A gente tem que se adaptar. E isso é muito legal, essa diversidade. Diversidade dentro da nossa equipe, inclusive, né? A nossa equipe tem que ser diversa. E a gente fala muito sobre isso. A gente tem que trabalhar isso o tempo inteiro. E com diferentes clientes, diferentes treinamentos. E entender que não existe certo e errado. Sim, existem valores, isso a gente não consegue, né, corromper, mas que eu vou entender que pode ser o mesmo segmento, concorrentes diretos e perfis completamente diferentes. Quando um cliente vem para mim querendo abrir uma vaga, a primeira pergunta é: com ou sem autonomia? Essa pessoa é para criar, pode fazer coisas diferentes, sugerir ideias, ou não, o processo está criado, né? Por exemplo, uma franquia que a pessoa precisa, cara, entender, criar um processo, replicar. Ela precisa estar atuando com disciplina, organização, que é outro perfil, né? Não existe. E aí eu falo, às vezes é a mesma pessoa. Eu, Luana, mas lá no início da carreira, eu tava querendo criar, fazer diferente e tudo mais. E aí depois, a pessoa chega e fala assim, não, calma, nessa fase da minha vida, eu tive filho e tudo mais, eu preciso de uma empresa que me dê mais segurança, zona de conforto, ou perdi minha mãe. E aí, não, eu quero nesse momento ter uma empresa com entrada, saída certinha, processos pré-definidos, organizados, onde vai me dar uma segurança e um acolhimento que eu prefiro nesse momento da minha vida. Então, escutar. É escutar o perfil do cliente e escutar o próprio candidato, para a gente fazer esse match, né? Nós somos cupidos. A gente faz um match o tempo inteiro entre candidatos, clientes, né? Acerta, tem que ser bom para todo mundo. Isso é muito importante. E a mesma coisa com o treinamento. É um treinamento onde eu vou incentivar a equipe da ideia ou é um treinamento onde eu vou incentivar a equipe a ver valor em uma empresa padronizada, com processos organizada, né, que vai conseguir ter uma escalabilidade, de repente, até maior, mais rápido, né? Então, assim, são culturas de empresa que quando a gente consegue captar, a gente, né, tem uma parceria muito melhor e muito mais rápida. Agora, realmente, quando você fala de que a gente vê oportunidades e que tudo é aprendizado,
é isso, assim, às vezes a gente está numa viagem e a gente escuta alguma coisa, ou a gente é bem atendido em algum lugar, ou a gente é mal atendido e aí vê a oportunidade, ou a gente passa por uma vitrine de uma loja e fala, opa, entendi, ou a gente começa a entender, caramba, esse mercado aqui tá crescendo, né, e tal. Então, é muito importante a gente ter esses momentos que a gente fala que é o ócio produtivo, mas que é muito pra gente pensar, né, que é muito pra gente conseguir ter a estratégia do negócio. Então, sim, tirar férias é muito importante, né, enfim, eu emendei uma maternidade em outra, mas agora meus filhos estão grandes, estou tirando férias, ok? Mas é isso, assim, é você entender que, às vezes, você lê um livro, você fala, isso aqui eu vou falar no treinamento, isso aqui é importante. Ou você vê um filme, ou você vê uma série, ou você vê... Porque isso tudo é conteúdo, né? A gente entende também que o treinamento, ele também tem que ser informativo. Ele também tem que ser um treinamento que passe cultura, né? Que faça informação. Então, por exemplo, quando a gente dá dicas de livros, dicas de filmes, dicas de... Isso tudo as pessoas amam, porque é informação de uma forma lúdica, de uma forma bacana. Então, a gente faz muito de uma forma natural nos treinamentos, né? Então, a gente vai falar sobre atendimento, a gente traz algumas dicas de livros, de coisas que a gente escutou, né? De coisas que as pessoas possam se informar e aprender também. A gente sabe que hoje o tempo ele é muito escasso, né? Por mais que as pessoas queiram aprender, queiram estudar, a gente não quer mais aquele modelo tradicional, by the book, sabe? De que você vai para a escola e tem alguém para te ensinar. A gente não acredita nisso. Os treinamentos, a gente acredita que sejam trocas. Para muitos clientes, a gente nem fala que são treinamentos, são encontros, né? Porque é encontro mesmo, é um encontro de pessoas diferentes, culturas diferentes, com o mesmo propósito. Então, é claro que para cada treinamento a gente tem um propósito, a gente tem um conteúdo para passar, a gente tem uma meta para atingir, mas é muito mais de você também conseguir se adaptar no dia a dia. E aí vem o improviso, né? Que a gente gosta muito de fazer. Então, assim, para ser divertido, para ser dinâmico e tal, tem que ter o improviso. Então, a gente escuta uma coisa que alguém falou, a gente fala. Aí, no meio de um conteúdo, alguém te conta uma história e você consegue improvisar. É dessa forma que a gente conquista a plateia. É dessa forma que a gente conquista os funcionários. E é dessa forma que a gente consegue também adaptar o nosso conteúdo. Então, acho que tudo é aprendizado, né? Está aberto para aprender o principal passo, mas com certeza, um grande diferencial dos treinamentos para eles serem cada vez mais divertidos e mais dinâmicos e tudo mais, é a gente conseguir ter esse improviso, né? Conseguir falar o conteúdo, passar o conteúdo de uma forma prática, de uma forma dinâmica, mas que saia todo mundo feliz e divertido. Então, isso torna o treinamento único, né? Pode ser o mesmo conteúdo e aí a gente faz assim, 2 dias por causa de escala de equipe. E aí quem assiste os 2 dias sempre fala, como você consegue? Hoje o treinamento foi completamente diferente do de ontem. Porque é isso, né? Assim, a gente, primeiro que os nossos... toda a parte de slide, nosso conteúdo pragmático, ele é muito de imagem, ele é muito lúdico, ele tem humor, ele tem vídeo, é pra chorar, é pra rir. Eu acho que esse é um ponto-chave, né? No conteúdo ali de layout. Até que é o nosso marketing que produz. E em contrapartida, quem dá o treinamento sempre, né, dá, e principalmente a Marcela, acho que fala muito sobre isso, né? É de uma forma, né, de acordo com a plateia. Então, assim, é uma personalização, é um improviso, sim, o que torna o treinamento único e especial. Uma experiência. Eu digo até mais, assim, porque para você tocar os outros, quando você vê que a plateia, né, e todo mundo realmente nem fala, né, assim, não pisca, e tá ali, e aí você vê que tá gostando, então vou por esse caminho, né, riu, vamos pro outro caminho, a dinâmica deu certo, então vamos aplicar outra. A gente sempre chega preparados, assim, com muitas dinâmicas, muitos vídeos, não que a gente vá passar tudo, mas que a gente vai sentir, né, o clima. Vai sentir, às vezes, a pessoa tá correndo, aí quando ela para ali, né? E é claro, quando a gente fala de treinamento pro varejo, não dá para você colocar pessoas que trabalham em pé sentadas, né, por muito tempo. E vice-versa. Então, assim, tem que levantar, abraçar, fazer dinâmica, volta, senta, ri num vídeo, chora no outro. Então, quanto mais interação, mais a gente conquista pessoas. E eu acho que a certa é isso. Né? É sobre conquistar, é sobre fazer diferente, é crescer, criar cultura com profissionalização. A empresa que tem um dono ali no chão de loja, ele lida com o funcionário, a esposa no caixa, a filha como atendente, ele dá conta do recado. Quando ele abre a segunda, ele tem que formar a equipe, ele tem que delegar, ele tem que começar a crescer.
A terceira, então, já tem que ter uma supervisão, já tem que começar a criar processos, né, de gestão de pessoas, de avaliação de desempenho, de feedback. E aí que a gente entra, né? Eu costumo falar que o meu perfil de cliente é aquele perfil que já tentou, sabe que é difícil, né? Sabe que é isso. Você vai entrevistar 30 para contratar um, porque é comportamental, não está escrito em nenhum currículo. Você precisa, por mais que hoje a gente tenha ferramentas tecnológicas que vão otimizar ali o dado quantitativo, somos psicólogas, né? O produto nosso são pessoas. Cada pessoa é única, não tem receita de bolo, tudo pode mudar. Então, a gente precisa, sim, conversar, ouvir, entender o momento de vida. Isso não está em nenhum currículo. Isso é no olho a olho, é no contato, é ouvindo que a gente vai conseguir dar o match e fazer a diferença. E aí, pensando aqui, né, enfim, 10 anos de empresa, eu fico pensando no que a gente espera dessa empresa daqui a mais 10 anos, daqui a 20 anos e tal. E aí muitas coisas vêm na minha cabeça, assim, né? É claro que eu acho que o propósito, né, de acreditar em pessoas, de fazer a diferença na vida das pessoas, né, isso não vai mudar. Mas o que eu espero, né, é que a gente consiga formar cada vez mais gente, né, ter um time cada vez mais de oportunidades também internas, cada vez de pessoas diferentes, né, enfim, crescer realmente, não em termos só de pessoas, de crescimento, mas assim, crescer para vários outros lugares. Hoje a gente atua pelo Brasil inteiro e também fora deles, então acho que é legal também pensar em novos mercados, novos territórios, novas conquistas, novos produtos. Então, assim, eu penso bem grande. Eu acho que a Acerta tem muito potencial. A gente viu pequenininha, hoje já está enorme, mas eu acho que realmente, assim, a gente tem um propósito de crescer para conseguir abranger cada vez mais as pessoas, de cada vez mais pessoas conhecendo. Eu espero hoje passar na rua e a pessoa falar, Acerta conheço, eu quero ouvir mais gente falando o nome da Acerta, sabe? Tanto de clientes como também candidatos, porque são pessoas. Então, o que eu espero dar certo é muita coisa. É um sonho, assim, que acho que não tem muito limite. Eu quero crescer, eu acho que a gente tem que escalonar, isso, claro, com equipe e tudo mais, mas eu não quero perder nunca essa essência. A essência da empresa de ajudar pessoas, de ter o feeling com cada cliente, sabe? Eu acho que isso torna a gente único. A gente torna a gente, sabe? Quando a pessoa fala, não, falaram muito bem de vocês, eu não sei o que vocês fizeram lá, porque ele falou que eu não podia fazer com outra empresa, né? E 99% dos nossos clientes vêm de indicação. Porque é isso, porque um gosta, indica pro outro e renova, e tá com a gente, constrói. Então, assim, que venham novos clientes para agregar, né, para estar junto com a gente, mas que a gente nunca perca essa essência. E aí, os produtos são variados, eles vão ter novas ferramentas e novos produtos e novas formas, e novas filiais, sim, mas sempre tendo, sabe, essa essência, esse coração estamos juntos. A gente contrata junto, a gente treina junto, a gente consegue ser quem a Acerta é. Ágil, assertiva, flexível, né, e humana. Porque não tem como não falar de pessoas sem falar, né, de carinho, de afeto, de coração, né? A gente quer isso e que a gente cresça muito nos próximos anos, mas sempre espalhando, acho que essa essência que é o que a gente tem de melhor. Temos mais 15 minutinhos, que eu estava aqui verificando. Isso. Mas eu quero fazer 5 perguntinhas para vocês, meio Maria Gabriela, assim, pode ser? Pode. Jogo rápido, então, em poucas palavras. Quais são as 3 principais características do time Acerta? Legal essa pergunta. 3 principais características do nosso time, que acho que são muito fortes. Primeiro é a união, né? Então, assim, é isso, cada um faz a sua vaga, mas todo mundo faz. Então, se você tem uma dificuldade, a gente se ajuda, a gente troca. Se você acabou de entrar na empresa, a gente vai te ensinar. Então, acho que essa coisa da união é muito importante. O segundo passo é o otimismo, mas também sabendo do que a gente pode melhorar, que tem a ver com a resiliência também. Lembra quando eu falei da Bolsa de Valores? Tem muito isso, né? Fechou, não fechou e tal. Então, assim, você
quase que chora porque um candidato não aceitou a vaga, mas ok, vamos mandar outro. Então, acho que isso aí também é muito importante. E o terceiro ponto é humano mesmo, é a humanização, né? Que tem a ver com atendimento, né? Que tem a ver com personalizar o atendimento, tem a ver com personalizar o conteúdo no treinamento, tudo isso que a gente falou, né? Entender que a gente está falando para uma outra pessoa, ter empatia, né, com o outro na hora de oferecer um produto, ou fazer uma vaga, ou oferecer um treinamento, ou enfim. Acho que são esses 3 pontos mais importantes da nossa equipe. Eu pensei em vários pontos aqui para a equipe, né? Porque é uma equipe extremamente ágil, é consultoria, né? É quem fechar primeiro. Se a gente não fechar, perdemos a vaga. E então tem que ser rápido, tem que ser ágil. E o nosso time lida muito bem com essa pressão, né? De abrir uma vaga, tem que entregar, né? E tá ali. Trabalho em equipe é essencial. Todo mundo, né? Onde você tá divulgando? Vamos mudar, fala com alguém, divulga, faz uma arte diferente, né? Joga numa ferramenta nova. Então, trabalho em equipe é fundamental. E cultura, né? É um time unido, é um time que trabalha junto. É isso, ágil, rápido, trabalha com pressão. Mas que consegue lidar sempre com um sorriso. Nosso clima tá sempre todo mundo brincando, sorrindo. É um clima leve no escritório, né? Acho que qualquer um que entre no escritório consegue sentir isso. Falei mais de 3. E aí, qual foi o maior treinamento em número de participantes, se vocês lembram? E qual foi o treinamento mais longo que vocês já deram? Unimed, né? Unimed, que é a grande rede, né, de hospitais, onde a gente fez toda a parte de gestão emocional, atendimento humanizado para conseguir receber, né? Acho que era na verdade um ciclo, né, de workshop, era um por mês, em diversos lugares. Então, assim, a gente abrangeu muita gente. Se fosse arriscar, eu acho que o quê? A gente abrangeu o quê? Quase 3 mil pessoas no total, somando tudo. Né? Enfim, foi uma série, né, de palestras de gestão emocional, atendimento humanizado. Foi bem bacana. Então, assim, pensando aqui, eu também pensei nesse, Lu, assim, no treinamento que teve mais gente, enfim. Com certeza foi a Unimed, porque é uma rede gigante, mas né, não foi hospitalar. o mais longo. Agora, o mais longo, assim, é isso, a gente adapta. A gente tem treinamento de dias, que podem durar dias, e a gente tem treinamento de 3 horas. Então, acho que os mais longos são esses, que duram mais de um dia. Ou que a gente passa o dia inteiro, então é de manhã, almoça com o cliente e tal, e termina à noite. Então, acho que a gente consegue adaptar dessa forma. Perfeito. Qual o tipo de treinamento que vocês mais fazem e qual que vocês mais gostam de fazer? Vou responder essa. Calma aí, deixa eu responder essa, porque isso aí não tem como. Eu acho que assim, o principal... o que mais pedem, a Lu sabe, eu acho liderança e atendimento. É isso, são esses dois, tá? Atendimento, por quê? Porque os donos de empresa entendem que quem está com contato direto com o cliente, né? Quem tem que ter uma boa qualificação na hora de falar, vender, falar da marca, é o time. Então, atendimento, com certeza, tá ali, né? E liderança. Liderança por quê? Porque são pessoas que vão treinar essa equipe. Então, com certeza, esses 2 são os que a gente mais atua. Agora, eu falaria de um terceiro também, que é o motivacional. Porque o motivacional, assim, é algo que, assim, às vezes é pontual, às vezes é semestral, às vezes é todo mês, às vezes é mais de uma vez por mês, mas, assim, é onde a gente consegue que todos participem, porque todo mundo precisa de motivação. Mas você é o dono da empresa, você precisa se motivar, às vezes é o que mais precisa. Né? Então, assim, todo mundo precisa. E quando a gente fala de motivação, tem uma parte lúdica e tal, mas também tem um conteúdo por trás, que eu acho que esse é um diferencial do motivacional. A gente faz a palestra e tal, mas a pessoa sai pensando, sai refletindo sobre aquilo, que é muito importante. Agora, quando você pergunta, né, diretamente, assim, qual que eu gosto mais de fazer... Eu não sei, eu gosto de todos, na verdade. Eu gosto de entender cada cliente, eu gosto de personalizar. Mas realmente, assim, quando eu dou um treinamento para liderança, a Lu sabe, eu gosto muito.
Eu gosto muito de treinar os líderes, É a muito. parte mais estratégica. Porque é a parte que a gente consegue trazer conteúdo e a gente consegue ver que eles multiplicam o conhecimento. Então a gente faz um conteúdo, a gente traz uma ferramenta prática e depois o que eu escuto de feedback é: Marcela, eu consegui treinar a minha equipe. Aquilo que você me falou, eu fiquei pensando na hora de falar com o meu funcionário, na hora de dar um feedback pro funcionário. Então, eu acho que assim, o que eu mais gosto de fazer é o de liderança por isso, porque eu sinto que transborda para muito mais gente. Agora, sem dúvida, o mais engraçado é o Técnica de Venda, né? Que é um stand-up comedy, é incrível, né? Eu já vi 1 milhão de vezes e eu morro de rir, porque é o mais cômico. Eu não sei como é que a Luana ri ainda, mas ela ri. Eu tô fazendo treinamento, é porque isso, foi o que ela falou, assim, cada treinamento é único. Não tem como. Ah, mas tem como você fazer esse treinamento de novo, como você acabou de fazer? Não sei. Não. Eu não sei nem o que eu falei, gente. Eu tô aqui falando não sei o quê. Então ela ri, eu olho pra ela rindo e falo: gente, 10 anos ouvindo. Porque não é o mesmo conteúdo, mas às vezes, enfim, é o mesmo propósito ali, técnica de venda e tal, que a gente fala de uma forma diferente. Mas é isso, assim, tem que ser lúdico, tem que ser divertido e é isso. Se fosse pra voltar há 10 anos atrás, qual dica que vocês dariam pra vocês lá no começo? Esquece tudo e vai... Pra Bahia. Não, assim, esquece tudo mesmo, assim, porque se eu hoje fosse começar, talvez eu não começasse. Porque agora sabendo, né, enfim, que eu tenho que ter fluxo de caixa de tanto tempo, eu tenho que estruturar, eu tenho que ter uma equipe assim, eu tenho que ter assado, assim, meus clientes, né, que precisam ser clientes bacanas para criar vínculo, é tanta exigência, é tanta, sabe, um critério tão grande que há 10 anos atrás, aquela menina com garra, com força, se eu enchesse ela de vontades e... De boletos. Enfim, boletos, ela não ia começar, ela ia paralisar. Então, se eu voltasse no tempo, eu ia tomar algum comprimidinho aqui pra esquecer minha memória e falar: vai com tudo. Isso que o Lu falou da ignorância produtiva, né, de não saber, é importante. Mas eu, por outro lado, pensando até de uma forma otimista, eu falaria: caraca, você vai passar por muita dificuldade, muitos problemas e tudo mais, mas vai dar certo. Sabe, assim, eu pensaria assim: caramba, você conseguir abrir um negócio, né, empreender, fazer alguma coisa tão difícil, né, tão inovadora, sabendo que daqui a 10 anos, pô, com tudo isso vai valer a pena, eu acho que eu pensaria de uma forma também cada vez mais otimista nisso. Né? E uma dica, eu acho que é super importante. Nossos familiares, as pessoas que estão em volta da gente, querem proteger a gente. Então é normal que eles falam assim: não vai dar certo. Não, é impossível. Não, você não vai conseguir subir grávida na Rocinha pra fazer uma ação social. Não vai. Né? E aí, muitas vezes, a gente tem que falar, né? Escutar mesmo a gente e falar: não, isso aqui é meu propósito. Isso aqui, sabe, são 10 anos de empresa e eu vou lá e a gente vai fazer e vai conseguir. Então, muitas vezes, não escutar o outro pra você conseguir fazer. Né? Porque, e é normal, porque quando novos empreendedores me perguntam, né? Eu quero começar, eu quero fazer, eu tô começando, qual dica que você me dá? E aí eu falo logo: olha, se planeja, fluxo de caixa, não sei o quê, nananã. Mas a verdade é que ele vai ter que arriscar. A verdade é que ele vai ter que, sabe, tentar e arriscar e é legal fazer. isso, assim, porque com 10 anos de empresa, cada vez mais pessoas buscam a gente para saber, né? O que eu tô começando agora um empreendimento, eu tô pensando numa coisa nova que eu quero fazer, como é que vocês fizeram? Coisa que a gente perguntava para outros empresários há 10 anos atrás, né? Que a gente tinha. Então é muito legal ser essa referência também. E a última, que cara, é loucura, né? Muita coisa, o dia inteiro, dinamismo e tal. Mas o que faz vocês colocarem a cabeça no travesseiro todas as noites e falar: cara, é isso demais, sabe? Tá valendo muito a pena isso dos filhos terem orgulho, mas não só da família, não só da empresa, vocês como pessoa mesmo, sabe? Que fala assim: nossa, sei lá, a Luana, a Marcela, de 5 anos de idade, estaria vendo isso falando: caraca, que demais. Que dá uma paz, assim, pro coração. Saber que eu tô ajudando pessoas. Acho que é pessoas a conseguirem emprego, sabe? Pessoas que... é isso, às vezes não. Tem muito empresário que liga pra gente assim: não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer, o que eu faço para reter equipe, para, sabe, criar ali nova área, processos, selecionar, treinar.
E aí, quando a gente ajuda pessoas, não é só aquele pai de família desempregado a conseguir, sabe? É realmente, assim, você conseguir juntos orientar, repaginar, né? Reverter. Às vezes, ó, Luana, eu vou fechar aquela loja, não tá faturando, eu desisto. E aí, eu falo assim, beleza, vamos então fechar um pacote. A gente vai selecionar toda a sua equipe, a gente vai montar um plano de ação, vai fazer pós-venda, vai pá. E aí, ele me liga e fala, olha, passaram 3 meses, a loja tá faturando 5 vezes mais, eu não vou fechar. Sim, com certeza essa questão de pessoas, eu falaria isso também. Não só a questão de empresários, que já seria muita coisa, a gente ouve isso o tempo inteiro. Às vezes é um cara que você olha e fala, caramba, que empresário gigante. A pessoa não deve ter dificuldade, não deve ter dúvida. E liga pra gente e fala, gente, eu tô desesperado, eu não consigo e tal, acontece isso direto. Mas também, assim, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa na minha equipe que entra, não sabe nada de recrutamento de seleção, não sabe nada de treinamento, não sabe nada da vida mesmo, sabe, de corporativo, nada. E a gente treina internamente e ela desabrocha e fica incrível. Ou quando eu vejo alguém que participa dos treinamentos e aí eu vejo o feedback do próprio empresário, do dono da empresa que contratou a gente, fala, Marcela, impressionante como é que desenvolveu. Nossa, aquele líder que chegou aqui não sabia nem o que era liderar, ele tá muito melhor, ele tá treinando pessoas, ele já conseguiu promover tantas pessoas na equipe dele, porque a gente gera oportunidade de uma forma indireta também. Né? Isso que é legal. A gente conseguiu, né? Nosso propósito desde o início foi conseguir atingir e mudar as vidas de cada vez mais pessoas. E eu acho que isso na certa a gente consegue fazer. Né? A gente consegue treinar e desenvolver pessoas e ajudar e, enfim, multiplicar isso para pessoas que a gente nem imagina. Porque eu não imagino que o funcionário do cara que me contratou, do outro e tal, conseguiu ser desenvolvido por ele e ter uma oportunidade de emprego. Então, realmente, assim, o que me deixa tranquila no meio desse turbulhão de emoções, que não é tranquilo empreender, é realmente pensar que a gente está cada vez mais conseguindo mudar vidas e fazer a diferença na vida de cada vez mais pessoas ao longo desses 10 anos. E é com muito prazer, com muito, né, acho que é um turbilhão de ideias e a gente vem lembranças na nossa cabeça, mas é muito gratificante, né? Eu acho que a gente, no próximo podcast, quando a gente tiver 20 anos de empresa, a gente volta aqui e relembra essas histórias. E queria agradecer também, agradecer a todo mundo que fez parte desses 10 anos, né? Tanto de família quanto de amigos e candidatos e clientes, fornecedores, todo mundo na nossa volta, a equipe principalmente. Agradecer por esses 10 e sonhar com 20, 30, 40, enfim, que a certa seja muito maior do que a gente. Eu quero agradecer também, né? São muitas memórias que a gente tem, afetivas mesmo, que vêm na nossa cabeça nesses 10 anos. E eu quero agradecer muito, assim, agradecer a minha sócia aqui, que, poxa, que confiou, quando eu nem sei se deveria confiar, mas enfim, tá lá, e ela fala, vai, é maravilhoso, acredito e tal, legal. Eu quero agradecer, claro, aos meus familiares, que estão ali naquela rede de apoio, que é muito difícil, e que conseguem fazer isso super bem, para eu estar aqui hoje, então é muito legal. Eu quero agradecer a nossa equipe, que é incrível mesmo. Eu falo e elogio, eu falo que é incrível, que é maravilhosa e que cada vez maior. Então, muito legal. E os nossos clientes, parceiros, amigos, que estão com a gente há 10 anos e outros que acabaram de chegar e já fazem amizade e confiam na gente, né? Que tem essa confiança, assim, que acreditam na gente, né? Que apostam e que estão com a gente há tanto tempo. Então, muito obrigada. Acho que é isso, né? Que venham mais 10, 20, 30, 50 anos e assim, e que a gente olhe, às vezes, já aposentadas daqui a 50 anos, né, amiga? E fale, ok, tá lá tocando, tem uma galera fazendo acontecer, a gente conseguiu proporcionar isso também. Obrigada.